Alena, o resumo da gravidez ficou bom. Depois, passei 4 meses só comendo. Isso, e aqui a melatonina começou a agir. Fico realmente cansada. Agora não pode. Eu sou professora? Sim. Olha só que chama humilhante e idiota. Essa transmissão é só sobre esquenta dos meus cursos. Que se dane a Vysotskaya. Eu digo, vamos tirar agora. Sim. E como você está planejando? Espere um pouco. Talvez matá-la de algum jeito? Não precisa. Agora vamos amar. Alguém vai se surpreender. Gosto. Você comprou esse curso? Você ficou maluca, isso? Bom, eu não sei. Não, claro que não. Então, agora vamos colocar uns detalhes de leopardo aqui. Esse é o nosso plano de ação. Olá, aqui é a Lavrentiya Valenaya e a Alissa Seleznhova. Oi, conte você. Oi. E aí, como vai essa história de professora? Eu sou professora? Sim. Aliás, ela dá aula de jornalismo, especificamente de rádio. Ah, rádio, então está tudo certo. Vamos lá. Atenção, vamos mostrar a referência para vocês. Gostamos. Que original da Safina Studio. Bom, isso não é para todo mundo. Ah, sabe, aliás, meus inscritos me disseram que estão curtindo. Como assim? Olha, quanto ao seu leopardo, senti falta dele a vida toda. Sim, tive uma ideia. Por exemplo, essa unha será vermelha. Ou melhor, um vermelho alaranjado. Assim, laranja louco, né? Isso, laranja louco. E essa será como na imagem. E essa aqui então vai ser só estampa de leopardo. Aqui você vai desenhar a francesinha, certo? E o que tem para desenhar aí? Bom, não, se quiser eu faço pra você, não tem problema. O que tem pra desenhar? E a outra mão? Agora me pergunta, o que vamos fazer com a outra mão? Ok. Lembra, a gente tem aquele design favorito, quando aqui tem uma corzinha, tipo uma gracinha. E dá pra fazer isso de branco? Eu lembro, o principal é não ser roxo. Isso, e dá pra fazer isso aqui não em branco, como fazíamos antes. Não com um tom leitoso, mas com um bege parecido? Sim. Usaremos camuflagem bege. Qual cor ficará próxima à cutícula? Leopardo. Você quer um degradê de leopardo da cutícula e cobrir com camuflagem? Posso fazer, ótima ideia. Combinado. A gente se entende rápido. Antes que mude de ideia. Ah, foda-se. Sim, só não trouxe nenhuma broca, claro, para que eu precisaria disso. Quem está com a mãe agora? Olha, tem vários desses potinhos, dessas coisas. Vamos trazer tudo para cá. As pequenas, aquelas. Se situou? Sim, é que eu já terminei, agora vai ser complicado, a gravação vai ser problemática. A Leona fala com alguém de forma informal, como Yuri Vysotsky. Ah, é verdade. Poxa, isso é bem chato mesmo. Aliás, eu estava assistindo a Vysotskaya. Eu realmente assistia, sabe, esse programa. Eu também lembro que não tinha reclamações. E pra mim sempre estava tudo bem, não tinha reclamações. Eu sempre tive isso. Lembro de todas essas receitas com vodka no macarrão, tomates pretos. Lembro de tudo isso. Mas naquela época, por algum motivo, não me parecia algo estranho. Eu achava por quê? Sei lá. E agora eu olho e penso, que coisa absurda. Olha só, que chama humilhante e idiota. Eu sempre penso nisso. Não, mas vamos fazer assim. Assim já fica mais fácil, né? A chama é burra. Burra, totalmente burra. Quando vejo, penso, chama burra, igual você, não especificamente, mas alguém abstrato. Por que não corta? Broca pequenininha, vamos precisar dela. Vamos lá, vamos pegar tudo, a gente tem tudo, a gente pode tudo. Vamos, domina, temos tudo. Assim, titinoses. Aqui. O principal é que no final a gente consiga fazer uma manicure com tudo isso. Sabe o que fizemos? Alongamos. Eu vi o cotovelo grande, você viu, né? Claro. Já me escreveram de tudo sobre ele. Dizem que é no cu, escreveram? Sim, claro. Por que você tá rindo? O que faz primeiro? Não é só no cu, é sobre como limpar, isso é importante. Gente, urina, eu tô falando. Tentem não ficar cavando merda com as unhas, mas sim com papel. Eles não desistem. Lembra, em 2005, quando eles tinham aqueles anos, quando só usavam as unhas, disseram que tinha que apertar porque estava muito largo. Ah, apertar porque estava largo demais, tipo com uma pá, né? Exagerado. O gradiente não é muito suave. Nadou. Só isso, né? Só isso que as pessoas encontraram. Deixa eu te mostrar. Pronto. Não sei se dá pra ouvir a gente, mas dá. Agora você está apresentando esses eventos, né? Eventos, isso, trabalho no canal do Mashni. Do Mashni? Eu apresento. Programa matinal, né? Sério? O que devo assistir? Vou assistir. Aos sábados, Manhã Aconchegante. Preciso dar uma olhada. Você simplesmente não liga muito pra TV? Ninguém liga muito pra TV. Eu digo, quem assiste TV? Aqueles que depois vêm até você e dizem que aqui nada está de acordo com as regras. Ah, é verdade.
Sim. Aqui estamos novamente, eu e você, com sua cutícula incrível. Sentiu saudade? Sentiu saudade de você, mais do que da sua cutícula. Claro, sim, obrigada. Confira mais atrações. Uma delas é super seca, sério. Bem, ela simplesmente é assim com você, entende? Ela se agarra à vida como pode. Bem, não se apega, mas pelo menos dá pra ver tudo, né? Obrigada. Que loucura! Eu identifiquei algumas características distintas da geração mais jovem, já que isso nem pode mais ser considerado algo excepcional. Eu tenho uns 50 deles. Este já é o segundo curso aqui. Como te chamam? Alissa. Só Alissa, com tratamento formal, sim. Claro, sim. Eu só penso, talvez seja pelo patronímico ou algo assim. Clean disse que pode te ajustar um pouco. Olha, claro, eles simplesmente não aceitam nenhum tipo de feedback, a não ser que seja um elogio. Eles praticamente pedem isso. Quer dizer, você dá algum exercício, uma tarefa, eles fazem o exercício, eles te olham com olhos enormes. Eu digo, tudo bem, ainda precisamos trabalhar mais. Bem, é tipo assim, ou então eu passo pro próximo. Bem, e o meu? Eu digo, sem mudanças, mulher. Bem, eu estou me esforçando, diz ela. Começa a chorar e sai correndo em lágrimas. Isso não é um caso isolado. Eu tenho 4 mulheres. Agora, todas elas querem algum tipo de reconhecimento, sabe? Você percebeu? Sim. Isso é impossível. Eu já lidei com isso diretamente. Bem, isso já virou uma tendência. 4 mulheres logo no começo. No início, eu penso, meu Deus, que monstro eu sou. Eu sou tão insensível, faço as pessoas chegarem a esse ponto. Ou seja, só aceitam elogios. Não existe feedback a não ser elogio. São comentários muito tóxicos. Eu pergunto, sério? Elas falam assim com você? Elas conversam entre si. Quando algo acontece, fica muito tóxico. A psicologia cumpriu seu papel. Já tem uma menina chegando. Alissa, você sabe, eu sou uma pessoa muito tímida. Estou trabalhando esse problema com a minha psicóloga agora. E você costuma dar tarefas que precisam ser feitas em grupo ou na frente de todo mundo? Eu entendo que não consigo lidar com isso. Eu disse que vou conversar com a minha psicóloga sobre isso. E nós vamos decidir juntas o que fazer nessa situação. E você tirou sarro dela, né? Claro, é óbvio. Quando eles chegam, peço que façam a lição de casa ou algo parecido. Bem, na verdade eu estou fazendo terapia. Tem um botão, tipo, se não tiver, você vai lá, sabe, lá pra jogar alguém do palco. Não, Aliona, toda vez que entro na secretaria pergunto, meninas, mudou algo na legislação dos estudantes? Já podem beber? Ainda não, né? Eu digo, não, ainda assim, sabe, enquanto não viram as inalações, todo mundo fica falando daquela inalação única, sabe? Alguém já está cuidando disso. Deve ser aprovado em breve, certo? Sim. Isso é um problema. Só estou vendo isso por um lado um pouco diferente. Aqui as pessoas vêm trabalhar, conseguem emprego, 18, 20, 19, 20, 22, é mais ou menos por aí, essa é a faixa, né? Lá é mais ou menos assim, ou seja, ela tem 18 anos. Ela tem 5 anos de experiência em manicure. Como assim? Pois é, escuta. Ela exige respeito aos limites pessoais e reconhecimento da sua individualidade, para que ela tenha tempo livre para viver sua vida maravilhosa, aproveitar e respirar profundamente, algo assim. Ela é meio difícil de entender. É fundamental que tenha mais folgas, porque ela precisa ter tempo para viver uma vida plena. E o salário, sabe, é tipo 1.150. Poxa, gente, isso realmente parece uma tendência. É uma tendência. Isso é um grande problema. A quem provavelmente tenha feito estágio. Conseguiram um emprego e no meio do expediente simplesmente saíram pela porta. Porque não corresponde às expectativas deles? Não conseguiram fazer algo, não entenderam, não deram conta? Eu também muitas vezes, quando aparece alguma mulher tipo, por favor, pronto, senta, grava uma demo de teste e tudo mais, e aí em 10 minutos começa uma porcaria no microfone, dizem que são pensamentos de outras pessoas, citações. Eu falo, vamos parar de repetir Kafka. Quem mais aí só fala por citações? Vamos lá. Agora começam as citações do Tedum Tetoma, aviso a partir daqui. Depois de 10 minutos, a pessoa saiu toda vermelha. Fiquei decepcionada com a profissão e disse, você estudou 5 anos para isso? A gente, resumindo, tem um conhecido que trabalha numa agência de RH. E aí ele também chega e fala, nossa, acabou. Agora, diz ele, quem tem 20 anos. Eles acabaram de entrar no mercado. O mais triste é que todos buscam liberdade, desenvolvimento e a chance de se expressar.
Para eles, reconhecimento é fundamental e logo não vai ter ninguém para consertar o banheiro. Eu realmente me preocupo com isso. Tenho medo disso porque, tipo, a gente só tem um encanador que vive bêbado. Zoomer. Não, ele tem mais de 50 anos. Ou então ele não parece muito bem, não sei. Tipo, o cara da agência de RH também fala. Ele diz, eu, tipo, antigamente, agora eu vejo currículos de 19, 20, 21, 22 anos. E eu fico, tipo, na próxima vida. E ele diz, eu pego mesmo os currículos. Tipo, 43, 42 anos, ele fala, tranquilo, pessoal, dá pra trabalhar. Pelo menos vai ter um pouco de bom senso. Vamos pra minha favorita. Eles entram em burnout. Eles entram em burnout. Eles entram em burnout depois de 2 meses. Queijinhos e grilinhos, você coloca, né? Eu não sei, eles aprenderam essa palavra e fiquei chocada. Antes, como viviam? Essa palavra nem existia no dia a dia, só sentíamos cansaço. E quando eu fico cansada, eu durmo, eu simplesmente durmo. Você vai ver, eu fico cansada e vou dormir. Depois eu acordo e está tudo bem comigo. Dica valiosa, vou anotar. Sério, dava pra fazer isso, né? Você simplesmente vai dormir. Sim, eu vou dormir. Durmo, recupero as energias, eu acordo descansada. Posso ainda comer algo gostoso. Ah, e também um banho com magnésio, especialmente com sal de magnésio, é uma coisa ótima. Exatamente. E só isso. Alena, você sabe... No início eu também fiquei indignada e reclamei, mas depois ouvi isso. Acontece que, durante as escavações de várias tumbas egípcias e tal, foram encontradas essas plaquinhas, não sei se eram plaquinhas, alguma coisa assim. Lá também alguém escolheu? Não, estava escrito que aquela geração, que estava registrando tudo, também reclamava. Algo tipo, tudo está ruim, sabe? Esse tipo de coisa. Assim, literalmente. Pronto, a geração normal termina com a gente. Para quem passar essa vida, não está claro. Esse é o problema de cada geração, né? No nosso tempo também era assim. Se cada geração piora, logo vamos voltar para as árvores. Imagina só. Então, aparentemente, existem alguns casos isolados. Tem gente inteligente. Tem sim, até entre meus alunos. Não, tem gente normal. Não, sabe, a gente até descobriu o prazo de validade de um profissional. 1 ano e meio, 2 anos. Vai dizer 5? Depois ela ganha e decide realmente sair da profissão. E pra onde? Pra outra profissão. Por exemplo, vamos começar a trabalhar com web design. Isso acontece com frequência. Recentemente uma pessoa me disse, sabe? Claro, eu demiti. Mas ela dizia que ainda trabalharia por alguns anos. Vai te fazer um favor? Então ela vai trabalhar mais um pouco e depois vai ganhar dinheiro online. Eu disse, legal, mas como você vai ganhar dinheiro online? Não sei, talvez com criptomoedas. Vou tentar. Eu disse, ótimo, mas o que é criptomoeda? Ela disse, só isso. Mas, sério, não interrompe, deixa ela mexer com criptomoeda agora. Criptomoeda agora. Tem muita propaganda disso online. Criptomoeda aqui, criptomoeda ali. Eles acabam entrando em burnout, saindo da profissão, tipo, vou ficar lixando unha até me aposentar? Bem, isso é interessante, tipo, sempre penso nisso, sabe? Em restaurante no exterior, as pessoas trabalham como garçons a vida toda e são felizes. Você pode encontrar um garçom experiente que recebe boas gorjetas, tem clientes fixos, trabalha e depois volta para casa com a família. Ele tem uma casinha, algo assim. É um trabalho normal, né? Ruim? Todos precisam ser milionários? No fundo, todos buscam realização de algum jeito. Só vamos lhes salvar se cortarem a nossa internet, para todo sempre. Acho que vou contar uma história rápida. Estou em Ekaterimburgo. Está acontecendo mais um daqueles festivais de unhas por lá. E lá no final, sabe, tem um tipo de jantar de gala, onde vem convidados VIP. E eles podem conversar com a gente, sabe, tomar um chá, um café, essas coisas. Bom, naturalmente todos eles querem fazer várias perguntas, tipo, para tirar dúvidas que as preocupam, ou, sabe, algumas meninas ficaram escondidas, começam a falar de podologia, vemos fotos com elas, sangue, tripas, pois é. Tudo isso que adoramos. Nada indicava problemas. Chegaram mais pessoas, já eram umas 20 ao meu redor. Saímos da área VIP, fomos a um corredor, pegamos café e eu nem consegui jantar. Estávamos sentadas. Tudo bem, afinal as pessoas pagaram por isso, é comum. Compram a chance de discutir questões. Já tinha bastante gente conosco. Chega uma menina tremendo, em crise e chorando. Lembro que se chama Anya. Ela diz, estou confusa, não sei o que fazer. Realmente não entendo o que devo fazer da minha vida.
Ela estudou na escola de produtores e afirma: sou produtora. Eu perguntei: como você percebeu que é produtora? Ela respondeu: bom, eu estudei na escola de produtores, minha formatura é em breve. Eu disse: você se formou na escola de produtores, mas ainda não é produtora. Ela afirmou: sou produtora, posso produzir qualquer um. Respondi: então produza a si mesma. Ela recusou, dizendo que não precisava, mas afirmou que podia produzir qualquer um de nós. Ela disse: faço videoclipes como meus professores ensinaram, tudo certo, mas ninguém assiste. Continuo chorando. Ela disse: disseram que para algo novo surgir, preciso me livrar do velho. Perguntei: mas o que é isso? Quem é você? Ela disse: bom, eu moro numa cidade pequena, lá tem, sei lá, uns poucos milhares de habitantes, isso aí, tudo isso, eu meio que não levo em conta. Moramos numa cidade pequena, vou pra lá e pra cá, mas estou na área de manicure há uns 10 ou 15 anos. O estúdio é estável, me traz renda e atenção. Claro que perguntei sobre isso. 200 mil rublos. Para uma cidade pequena, 200 mil rublos e que o estúdio te traz é uma renda boa, normal. Na verdade, 200 mil rublos, esse salário é comum. O custo de vida lá é diferente, o dinheiro vale mais. Não é como Moscou, onde 200 mil não rendem tanto. Em cidade pequena, tudo certo. Para a escola de produção dela, com mentores e restauradores que ela contratou por 1 milhão em 6 meses, disseram ser essencial fechar tudo isso. E então se mudar para uma cidade grande, pois quer viver com luxo, comprar bolsas caras e tirar fotos em iate. Você entendeu, né? Não passou sem eles também. Na verdade, eu quero gravar conteúdo de lifestyle, mas parece que ninguém assiste isso também. Eu falo, meninas, se vocês fizeram um curso básico de manicure, vocês saíram de lá como mestres de verdade? Elas dizem não. Eu pergunto, e como vocês saíram? Elas dizem, bom, como quem fez o curso básico de manicure. Não ouviram, né? Para se tornar mestre em manicure, ainda é preciso praticar com modelos, como fazer cases de produção. Ela fica desesperada, mas todos já entendem onde quero chegar. Então, ela me pergunta e eu digo, o que você quer afinal? Tipo, você contou tudo direitinho, mas o que você quer? Ela diz, bom, não entendo para onde devo ir, o que devo fazer. Eu pergunto, e você, o que quer? Ela responde, eu não sei o que quero. Ou seja, ela mesma não sabe o que quer. Olha, eu digo, vai, fica 2 semanas sem internet. Pensa no que você realmente quer. Sim, eu digo, você precisa de um detox da internet? Eu falo, você só ficou olhando bolsas caras, cruzeiros, navios e essas coisas todas. E o sentido de toda essa minha história é que todos eles ficaram vendo esse papo de sucesso e riqueza, coaches, e que é obrigatório comprar esse mentor. Sim, mentor de mentor, algo assim. É impressionante como tudo segue um roteiro. Cada mentor repete o mesmo, só mudam as pessoas, pois quanto mais caro, melhor. Se custa 1 milhão, vai dar resultado, independente do conteúdo. Então ela era mais uma dessas vítimas que ficou confusa e nem entende direito. Eu falei, você mesmo entende, não é? Que fechar um negócio que te traz 200 mil de forma estável, sem você nem precisar participar, é loucura? Eu disse, tem que ser boba pra isso. Eu disse, pra quê? Quem recusaria? Você não quer ganhar 200 mil por mês de graça? Eu quero, claro que quero, todo mundo quer. Se está tudo organizado e funcionando, se a base de clientes está formada, os profissionais estão lá, tudo funciona, se tem gerente, deixa funcionando. Me disseram que eu precisava me mudar, mas eu mereço mais. A Leona acha que devemos avisar essas pessoas? Acho que eles não entendem. Escuta, eu fiz o que pude. Falei pra ela, mas tinha gente perto. Só queria mostrar pra elas. Eu disse, olha só, eu realmente fiquei com pena da garota. Ela estava lá chorando porque estava realmente confusa. E ela nem se escuta, nem entende o que quer. Será que é aí que está a felicidade, né? Será que está na bolsa da Dior? Ai, poxa, é. Todas ficaram assim. E uma garota de Samara também veio até mim pedindo minha consultoria. Pagando. Eu disse que precisava de uma ligação igual, ela me chama. Então, se a pessoa quer, vai receber, sem problema. É melhor do que apenas comer. Então, sentamos separadas. Sabe qual foi o pedido? Ela disse, quero ser como você. Eu perguntei, como eu? Ela respondeu, quero que me chamem em todo lugar, para pedirem autógrafos, para tirarem fotos comigo, para me mandarem tudo para resenhas. Quero ser uma estrela como você. Eu perguntei, tem certeza que esse é meu trabalho? Disse, legal. Perguntei se tinha filhos, ela respondeu que sim. Falei, ótimo. Perguntei se estava pronta para deixá-los. Perguntei, quais redes sociais você gerencia? Eu cuido do VKontakte. Eu disse, super, há quanto tempo aí? Ela faz meio ano, mas ainda sem visualizações. Eu disse, eu mantive o Instagram por 5 anos.
Postava como se fosse pro vazio, sem entender direito. Sim, mas eu postava regularmente. Agora eu cuido de todas as redes sociais que existem. Precisa gravar todo dia? Eu disse que sim. E aí ela disse, então isso significa que não vai ter folga? Eu falei, se você está pronta, então você nunca vai sair do trabalho. Nunca. Mesmo que você saia pela porta, você não saiu de verdade. Sabe o que eu vou fazer hoje? Agora eu vou terminar aqui com você, vou pra casa e lá vou editar ou gravar alguma coisa. Eu sei disso. Acho que é mais ou menos assim, sim. Então, e depois de algumas horas conversando com ela, quando eu estava explicando, eu disse pra ela, passo a passo, o que ela precisava fazer para que, bom, começassem a convidá-la para se apresentar assim. Perguntei, você sabe onde subi no palco pela primeira vez como palestrante de unhas? Ela respondeu que não. Eu disse que subi no palco pela primeira vez em 2021, no BVT Day. Perguntei se ela sabia qual era e ela respondeu que sim, o maior. Confirmei, é o maior palco do nosso país. Então eu perguntei, sabe quem me convidou na época? Ela disse que não. Falei, Valentin Chervievkov. Perguntei, conhece ele? Ela disse, não sei. Eu disse, é o principal que organiza o congresso. Ela, sim, eu sim. Perguntei, sabe como ele decidiu me convidar? Ela disse, bom, provavelmente ele viu seu vídeo. Eu falei, certo. E eu perguntei, e como foi que ele viu meu vídeo? Ela disse, bom, todo mundo provavelmente assiste, apareceu pra ele no feed de recomendações. Eu falei, certo. E eu perguntei, por que você acha que meu vídeo aparece no feed de recomendações? Bom, porque as pessoas assistem. Eu falei, mas eu fiz algo para que as pessoas assistissem. Talvez alguém tenha te ensinado. Você teve mentores? Eu disse, não. Não acertou. Eu disse, eu só trabalhei muito. Pronto, Ilônia, respondemos a pergunta. Olha, sabe, porque eu também analisei assim, pensei, poxa, como assim? Ou seja, a nova geração tem especialistas para absolutamente tudo na vida. Um estilista vai escolher para você, a gente não tinha isso. A gente mesmo não fazia o delineado. Psicólogo para você aqui, mais alguma coisa assim. Nutricionista vai montar a sua dieta. O treinador vai escolher os exercícios para você ganhar músculos e tudo mais. Para cada situação da vida, você tem alguém que vai te dar algum tipo de apoio, algum suporte. Alicate ou tesoura? Poxa, a gente veio para esse mundo sem nada, né? Agora tem de tudo. Vou escolher um alicate em algum lugar. Com o que vamos cortar você hoje? Olha, isso é muito engraçado. Quando eu assisti ao filme sobre Vinta Quem, Anna Wintour, sabe, Vogue? Vogue. Não, tô falando daquele. Foram muitos anos, tipo uma era inteira. Ela é a principal lá, né? Uns 50 anos, talvez. Preciso assistir. Esse filme existe mesmo? Bem, eu assisti o Minaiva. Isso. Uns 50 anos, a Anna Wintour, ela é tipo a chefe de tudo da Vogue. Legal, preciso dar uma olhada. Você consegue imaginar, tipo, se manter nessa indústria por tantos anos? Eu acho que isso é algo realmente fantástico. Teve uma época em que alguém estava pronto para substituí-la, sabe? Alguém lá, tipo, alguma outra editora de moda, um garoto de Nova York. Houve tentativas e todos pensavam que era como o filme O Diabo Veste Prada. Foi inspirado nela, né? Sim. Foi aí que entendi do que se tratava. Sim. E sabe onde todos eles fracassaram? Tipo, ela continuou sendo exatamente como era. Em quê? Eles se esgotam. E Anna Wintour é tipo uma máquina. Ela provavelmente sabe até dormir, né? Bom, você sabe como é. Até tinha uma frase assim, sabe? Daquele tipo... Quando o cargo dela se tornou... Ela virou alguma diretora global da Vogue? Global, ou seja, até criaram esse cargo só pra ela, né? Um cargo super importante. Sim, diretora global, isso mesmo. Desse tipo. Todo mundo achou que, bom, pronto, agora ela não vai mais ter tempo pra esse micro marketing. Não, Anna Wintour simplesmente começou a acordar mais cedo. Ela realmente não tinha tempo suficiente, sabe? Para conseguir lidar com todo mundo, sabe? E pensar em algumas coisas globais. Bom, isso foi tão engraçado, mas sabe no que ela disse? Fracassaram todos aqueles que eram cotados para o lugar da Anna Wintour. Eles se esgotavam. Imagina, eu sempre tenho essa sensação. Se nossos pais se esgotassem, imagina, eles estão te criando, aí de repente pensam, não, isso não é para mim, estou esgotada, vou sair da profissão e te deixaram num orfanato. Era para ser assim? Quer dizer que no meio do processo você deveria desistir de criar uma criança só porque está cansada? Não sei, será que os novatos também vão agir assim? Tipo, eles pensam, não, isso não é pra mim. Onde estão meus limites pessoais? Sim. No final das contas, como assim? Ter um filho é não poder fazer o que você quer. Posso ir ao banheiro? Não. Não posso mais ir sozinha? Sozinha não mais. Nem vou mais beber com as amigas neste fim de semana. Olha, com isso, eu te falo, a gente se depara com isso o tempo todo. É um problema enorme. Por quê? É uma questão de pessoal. Sempre ando procurando onde recrutar alguém pra mim. Dessa vez, eu reparei numa garota no Magnite.
Eu disse, menina bonita, bem jovem, tímida, mas tipo, sabem quem ela parece? Ela parece com alguém que acha que, tipo, não é digna. Ah, ela precisa um pouco disso. Entender, sabe? Eu quero tirar ela de lá. Eu realmente tenho essa ideia fixa. Eu disse, vamos pensar em algo. Ela é caixa mesmo ou o quê? Ela, tipo, organiza os produtos, vende alguma coisa no caixa? Ela é, assim, bem discreta no geral, muito... Você já chegou perto dela? Pô, eu fico andando por lá, olhando pra ela, já até contei pra Lena. Eu disse, vamos pensar em alguma coisa? Vamos até... Olha, poxa, acho que a gente devia filmar isso. Seria legal, seria legal. É tipo do começo ao fim. Não temos ninguém pra trabalhar com a gente. Não achamos administradores nem nada e você nem participa das filmagens. Sabe por que as pessoas saem daqui? Trabalho demais. É verdade. Aqui o salário realmente é bom comparado com outros lugares, mas a gente tem que trabalhar mesmo. Poxa, eu não acredito. Tem tantas meninas que sonham em fazer essas coisas. Elas todas assistem esses vídeos, todas te mandam mensagem, sim, mas todas acham que vão ter uma vida de luxo, que vai ser sempre aquele sucesso constante. O que elas veem quando você diz que me assistem? Veem que eu recebo pacotes, que ganho tudo de graça. Sabe o que elas escrevem? Tipo, de novo propaganda na internet. Elas ficam bravas e escrevem, de novo propaganda. Eu falo, poxa, mas isso é muito legal. Isso é um sinal, né? Vocês precisam conhecer o produto. Se eu não contar, na TV não anunciam esmaltes, só outras coisas. É verdade, como mais elas vão saber disso? E realmente não fazem propaganda, né? Pois é, não fazem propaganda, não sei por quê. Acho que o consumo não é tão grande, o público é pequeno. Anuncio que preciso de um desengordurante, um removedor de gordura. Onde está o álcool com cheiro bom? Aqui está. Preciso de algo além do álcool, Vescher. Estou demorando. Precisamos de álcool. Não, ali na mesinha tem uma caixinha. Agora vamos colocar o leopardo aqui. Espera, ainda não. Quero tirar esse eixo antes. Posso fazer assim? Puxo. Bem, eu não sei pra quê. Isso. 3 viagens para anotar. Sim. Quer ouvir um comentário tóxico? Eu posso te contar. Sim. Ultimamente, lemos direto. Vou colocar isso pra você. Sua dá enjoo. Uma luminária realmente bonita. Brilho. Sobre sua luminária, de todos os lados, vamos iluminar. Enfim, comentários tóxicos, tipo, A Liona, mesmo dizendo que tem 2 filhos, embora eu duvide. eu para vocês. Eu não mostro o tempo todo, entendeu? Eu fico de lado. Tudo bem, a pessoa pode duvidar. É isso. Vocês trabalham o tempo todo. Pretendem compensar a falta de atenção com dinheiro? Só isso. Eu, mais ou menos assim. Mas claro, acrescentei algo do tipo, sabe, por exemplo, eu por causa da minha filha, aliás, ela foi laureada em algumas ciências, algo assim também, mestre de esportes e mais alguma coisa, sabe? Quis me gabar um pouco da minha filha. Então deixei minha carreira de lado, larguei tudo e me dediquei à minha filha. E vocês, como planejam compensar? Escuta, e que tal tentar regular o sono? Ultimamente tenho me esforçado muito nisso. Não, também não consigo. Mas, por exemplo, se uma vez por semana eu consigo deitar e dormir às 11, eu acordo uma pessoa totalmente diferente. Eu penso, meu Deus, claro, meu sonho é conseguir dormir às 9h30, ou seja, antes das 10. Mas como você consegue fazer isso no verão? Sim, pelo menos no inverno de vez em quando. Que se dane o verão só às vezes. Porque é outra qualidade de vida. Você dorme bem e pensa, que dava pra viver assim? Você chega perto do espelho e pensa, barriga definida? Como se eu fizesse algo pra isso. Sim, parece que o tempo está escorrendo. Não, a água vai embora, claro. O nível de estresse que está presente na minha vida agora, a ansiedade constante que não me deixa em paz, eu não aguento. Percebi algo sobre mim. Aqui ajustamos depois, lembra? Isso é só o básico. Eu percebi que não consigo me permitir ir dormir, porque eu tenho medo de perder tempo dormindo, já que nesse tempo eu poderia estar trabalhando. Na minha opinião, isso é o fundo do poço. Olha, você já entende isso? Bom, e de que adianta? Gostei muito de uma frase de uma psicóloga que disse que nunca vamos resolver todos os nossos traumas e problemas na vida. Sim, poxa, por enquanto basta só reconhecer que, eu tenho isso mesmo. Como se isso também fosse algo curativo. Bom, eu tenho isso, com certeza. É só constatar o fato. Pelo menos você vê isso, você não nega. Não, eu não nego. Estou o tempo todo em estado de surto. Poxa, entendi. Não sou Alia. Não consigo me acalmar. Eu o tempo todo, sabe, penso que fiz pouco, que deveria ter feito mais. Isso se aplica a absolutamente tudo. Deus me livre se eu cozinhar ou lavar roupa. Vou fazer tudo errado. Tenho certeza que isso não é normal. Eu entendo que não consigo me acalmar, mas ainda não consigo encontrar uma saída para essa situação. Quer dizer, minha mãe é psicóloga, sim, claro. Ela me diz, sim, isso é porque você está sempre se desvalorizando. Bem, o pensamento de que eu acho que
que não fiz o suficiente, isso é desvalorização. E de manhã eu naturalmente não consigo simplesmente e depois não consigo voltar a dormir porque fico pensando em tudo o tempo todo. Você tem pensamento, sim. Eles ficam na minha cabeça, vozes que ficam conversando. E a mamãe para a pessoa? Percebi que o que mais quero é normalizar minha rotina, porque eu sinto que isso está me destruindo. Isso me atrapalha. É um processo metabólico, é uma questão da pele, e isso faz sentido. Mesmo controlando a alimentação, não consigo perder peso. Sono. De qualquer forma, sono. Bem, você não engorda pelo que vejo. Agora durmo bem. Quando eu acordava às 5h30, era estranho. Parecia estar sempre contra o vento. Eu ia à academia 4 vezes por semana. E mesmo assim, nada ajudava. Quando eu trabalhava na rádio, nos últimos 3 anos, sempre que meus pais ligavam perguntando como eu estava, eu só chorava e dizia que tudo estava uma merda. Mal. Eu estou mal. Bem, eu também estou mal. Continua. O principal é que eu não saia da rádio desse jeito. E você? Por isso, pelo menos comece pelo dia, sabe? Imagino, porque é muito difícil. Você vai se culpar o dia todo por não fazer nada. Sim. E quase manda todos que te aconselharam para o inferno. Você... não. Nunca. Eu entendo que isso é um problema, eu reconheço isso, não estou dizendo que não deveria ser assim, eu não preciso trabalhar o tempo todo, não. Eu entendo perfeitamente o que estou fazendo de errado, só que até agora eu não consegui fazer de outro jeito. Escuta, não peguei a paleta, não vou esperar mais. Naquela mão você vai fazer um degradê por cima do nivelamento, certo? Sem o bege, né? Sem o tom vivo. Tá bom sem o tom vivo? E o bege? Igual ao de oncinha? Acho que sim, me parece que é um bege bem básico. Isso, sim, com certeza, com certeza. Tá bom. Isso é chiclete? Não, é esmalte em gel aromatizado. Isso realmente tem cheiro de chiclete. Antes também existiam esses esmaltes fedidos, mas eles tinham um cheiro meio enjoativo. E esses aqui, não, esse é sofisticado, dá vontade de comer. É sofisticado sim, agora eu realmente quero experimentar. Ah, que fofinho. Então, olha, o que é isso? Para que serve? Isso é nivelamento. Bom, então, onde está? Esse aqui é bom, esse aqui eu acho. Olha esses potinhos, que gracinha. Nossa, eu estou sentindo tanta saudade de casa. Bom, eu sou assim mesmo. Sabe, quando eu me permiti ser introvertida, quando eu percebi que podia ficar em casa o dia inteiro sem sair, isso eu também sei fazer. 2, isso já é mais difícil. Bom, me deem 1 semana. Imagina, acha que eu seria a pessoa mais feliz do mundo se pudesse ficar sem sair de casa. Eu me peguei pensando que fui mais feliz quando peguei Covid. E eu tive 2 semanas autorizadas em que eu realmente não precisava sair para lugar nenhum. Pois é, você nem tinha o direito, não tinha o direito. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, eu me sentia bem, eu fazia tudo online, eu tinha minha rotina de hidratação, eu comia direitinho, nossa, aquilo foi pura felicidade. Então aqui basicamente a gente vai nivelar. E ali a gente vai nivelar depois. Inclusive eu tenho uma vizinha, ela é da mesma empresa que eu. Ela mora no mesmo condomínio que eu. Nós nunca nos encontramos. Ela é tão introvertida quanto eu. Engraçado. Ela disse, no inverno eu nem saio de casa. Eu disse, Nasha, eu te entendo. Entendo você, Nasha. Pra que sair se o delivery traz tudo? Tenho muitas coisas para fazer em casa. Enfim, Lena, eu realmente te recomendo. Quando você descobrir o prazer de dormir muito, você vai acordar sem despertador. E você vai ficar chocada. Você vai ser outra pessoa. Uma pessoa totalmente nova mesmo, lá tudo vai ser novo. Eu, pelo menos, talvez, vou te colocar como adepta do sono. Eu também não lembro quando foi a última vez que eu me instalei. Não lembro quando. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Ou seja, eu não tenho um dia em que eu não faça nada. Eu tenho algum tipo de agenda o tempo todo. Na verdade, eu escolhi não saber essa agenda. Não sei o que farei amanhã. Amanhã tudo bem, talvez Moscou. Normalmente, Anton me avisa de manhã. Quando acordo, pergunto, quem sou eu? E me irrita muito quando me perguntam. E o que você tem na próxima semana? Tem que ver no calendário para saber que tem várias coisas para fazer. E tá tudo planejado para você. Eu não gosto disso. Sim, é verdade. Bom, eu acho que neste verão, agora acabou o semestre desses estudantes, mas sinceramente, Aliona, eu acho que agora eu vou para Moscou, vou me dar de presente.
4 dias sem sair de casa. 4 dias sem sair de casa, de jeito nenhum. O que você vai fazer? Vai lavar roupa? Vai lavar as coisas? O quê? Vai lavar roupa? O que você vai fazer? Quando eu tento não sair de casa, sabe o que eu faço? Quer dizer, claro, eu trabalho o tempo todo, mas pra dar uma variada no trabalho, começo a cozinhar, lavar louça, lavar roupa, limpar a casa ao mesmo tempo, ou seja, eu mudo de atividade, eu não fico só deitada assim. Bom, eu também não fico deitada, mas eu tenho bijuterias às quais eu não dedicava tempo há muito tempo. Ah, bom, isso também é um tipo de trabalho, mas deixa aí, tipo, poxa, pra mim isso é algo meditativo. Eu, por exemplo, não lia assim há muito tempo, sabe? De sentar e devorar um livro. E eu gostaria porque eu também fiquei pra trás nisso. Tá bom. Gosto de ficar em casa, mas também adoro passear. Essas são minhas contradições. Contraditórias. Comecei a passear por longas distâncias. Seria um pecado não explorar nossas florestas e campos. E você vai sozinha? Não, com o Anton. É que depois eu não vou conseguir encontrar o caminho. Eu não sei me orientar. Você também tem zero senso de direção. É isso. Eu tenho meus detalhes. Sabe como eu curei minha falta de senso de direção? Como? Saiu pela cidade sem GPS? Não. Então, eu escolhi caras com desorientação espacial. Agora, alguém tem que ter senso de direção. Poxa, agora já é tarde, já casei. E ele é bom em orientação esportiva. Deixa ele te ajudar, deixa ele fingir. Também fui pra Turquia. Quando deu tempo, ensinar. Que reviravolta. Para qual cidade? Para Istambul. Então, organizaram lá? Sim. Organizaram cursos lá e fomos. Fiquei 3 ou 4 dias, não lembro, em Istambul. Gostei do meu plano. Você não passeou? Eu disse, quero ir a um restaurante de frutos do mar. Eles disseram, tudo bem, vamos te levar agora, vai ser ótimo, ali na beira, aquela coisa toda. Vi muita coisa lá. Mas o banheiro no restaurante por 5 liras, isso foi melhor, com certeza. 5 liras para entrar no banheiro. Sério, no restaurante. E tudo bem se fosse, sei lá, alguma coisa assim. Mas na verdade, até na rodoviária da nossa cidade, isso tudo parece um pouco mais bonitinho. Istambul é suja. Lá, tipo, com vista pra, tipo, um corpo d'água, pra tudo. É o Mar de Mármara lá. Sim. Acho que estivemos lá em dezembro ou janeiro. E aí a gente, lá na varanda, a gente senta com as meninas, assim, debaixo da mesa e colocam os nossos pés com brasas. O elemento de aquecimento. Falei, vocês vão queimar a gente aqui, como fizeram com as bruxas. Mas esse é o sistema de aquecimento deles. Engraçado. Isso é engraçado. E lá é Nova York. É tão legal andar por lá. Poxa, eu simplesmente adoro aquele lugar. Não gostei de Istambul, achei muito suja. Cada um tem suas próprias associações. O que eu vi não me impressionou nem pouco. Tipo, poxa, a gente nem andou por todos esses bairros. Ah, sim, é isso mesmo. Visitamos todos os bairros e lugares coloridos. Por bairros judeus e outros lugares semelhantes. Eu estava, sabe, lá em um grupo? Bem, eu tinha um grupo de meninas. Todas eram russas. Bem, tinha alguém da Ucrânia. Mas enfim, eram todas do nosso círculo, todas eslavas. Então todas elas em algum momento casaram-se com turcos. Ah, tinha uma menina lá, sim, era um grupo bem interessante. Porque elas de propósito não convidaram turcas. Porque, tipo, elas não querem muito trabalhar. Faltam aquelas que fizeram cursos do governo e acham que são mestres. E não conseguem fazer nada. Tipo, me mostraram o trabalho delas e o nível é simplesmente terrível. Exatamente. Os próprios trabalhos de manicure, claro, deixam muito a desejar. E elas contavam todas essas histórias delas. Era triste, fiquei com tanta pena delas. Bem, as pessoas são iguais. Que histórias são essas? Por juventude, casaram com turcos e tiveram filhos. Agora, muitas não conseguem sair, pois ao se divorciarem lá, não deixam elas ficarem com os filhos. São obrigadas a viver e trabalhar lá. Além disso, metade trabalha ilegalmente lá. Para ser legal, há muitas exigências. Sim, o nível dos salões é péssimo. Gravei uma resenha desse salão, mas nem sei se posto, pois tudo é anti-higiênico. Lá nem existe esse conceito de normas sanitárias. Eles eles borrifam apressados. Sim, borrifam álcool. Eles têm muitos problemas com a entrega. Dizem, você está mostrando tudo isso? Só assistimos, dizem eles. A gente não consegue comprar isso. Não consegue entregar lá, ou seja, não consegue levar para a Turquia. Sim. Agora, lá tem muitos problemas, eles tiveram uma inflação enorme, lá está tudo muito caro, é verdade, sim. A inflação está muito alta. Além disso, eles relatam dificuldade para trazer produtos e enfrentam um grande problema com envelopes craft.
Sim. Por isso eles não fazem assim como a gente faz lá. Ou colocam um kit no saquinho, né? Ou então uma broca por vez, como eu tenho aqui. Lá eles usam um pacote grande mesmo. E dentro tem muitas brocas pro dia todo, pra todo o salão. Porque de outro jeito eles não conseguem, eles não têm, tipo, essas coisas, sabe? Por exemplo, aqui você tem as lixas. Você coloca a lixa na base, lixa e depois joga fora. Lá, as lixas são lavadas. Porque eles não têm essa possibilidade. Não é que não queiram ou falem algo, eles realmente não podem. Para eles, comprar tudo isso é muito difícil. Ah, e os turcos reclamam muito, tipo, eles podem reclamar bastante. Por exemplo, te denunciar. Mesmo sendo uma boa profissional e russa, clientes vão fazer a unha com você e depois reclamam para autoridades. Isso leva a batidas e deportação das meninas. Então, olhei para a Turquia desse ponto de vista e foi um lado interessante. E essas meninas que, bom, até mesmo russas, né? Elas, como é que elas dizem? Se turquizaram. Sabe o que aconteceu? Tipo, eu tenho 2 dias de curso, com prática e tudo mais, ou seja, a gente senta, trabalha ali, aprende novas técnicas. Todas elas foram lá e pagaram uma quantia considerável de dinheiro, isso. Então, em certo momento, uma das modelos, que também é manicure, decidiu vir como modelo porque tinha acabado de fazer uma lipoaspiração. Ela não podia trabalhar ali e veio como pôde. Ela disse, estou com fome, vou comer, depois volto. Fazer um manicure nela, entende? Ela levanta e vai comer. Esse é o nível de noção dela. Já eram 5 da tarde. Preciso buscar meu filho na escola ou creche, então apenas levantei e fui embora sem terminar o trabalho. Eu fiquei parada, tipo, como assim? Aí eu falo pra Yulia, como assim? Ela diz, bom, aqui é assim mesmo. Ou seja, elas estão sempre indo descansar, fumar, comer, tomar chá com biscoitos, ficam fazendo aquele café turco delas o tempo todo. Eles até têm um nome pra isso, a Turhaninci, como eles chamam. Ou seja, está todo mundo sempre de boa, todo mundo relaxado. E eu, sabe, que não consigo descansar. Pra mim isso não faz sentido nenhum, eu não entendo como pode ser assim. Você pagou pelo curso, veio, ouviu a teoria, estudou, praticou e simplesmente não terminou, levantou e foi embora, porque precisava buscar o filho. Ou seja, ela nem pensou em tentar combinar ou algo assim, entende? Eu simplesmente não terminei o trabalho e fui embora. Disse, muito obrigada, foi tudo ótimo. E a Yulia me disse, não liga pra isso. Ela falou, elas só vieram pra se divertir. Olha pra você. Eu disse, que legal. Ah, verdade, o locutor de rádio. Já deu meu horário. Frequentemente, pessoas de alto escalão me abordam dizendo, olha, minha esposa quer trabalhar, tipo, como apresentadora de TV ou algo assim. Você tem que resolver isso pra mim, sabe? Isso acontece. Bem, é preciso consultar, né? Depois, como eu tenho contatos, dá pra tentar fazer algum tipo de lobby, algo assim. Lembro de alguém de alto escalão. Um amigo insistiu para eu ficar, dizendo que esse cara importante e a esposa dele chegariam. Ela é uma mulher bem ativa, sabe? Ela parecia que já tinha vindo para uma entrevista de emprego, como se eu estivesse entrevistando ela. Ela contou algo sobre si mesma? Sim, bastante. Tipo assim, se for pensar. Ela é muito boa, né? Sim, simplesmente. Como se eu devesse ficar impressionada com tudo isso? Eu perguntei, e o que você queria? Bem, acho que foi há uns 3 anos, talvez, ela disse. Acho que eu conseguiria fazer bem, como a Yulia Vysotskaya. Acho que eu conseguiria apresentar o programa dela muito bem. Que se dane, Vysotskaya? Eu disse, e nós? Vamos tirá-la daqui. Sim. Yulia, dá licença. Matar ela, talvez? Fazer ela comer sua comida para liberar espaço para você? Ou o quê? Como planeja isso? E então, na verdade, a pessoa também disse, eu conseguiria me sair bem justamente nesse nicho. Ele disse, talvez precise de algo autoral. Falei, dá para se realizar no YouTube ou outro lugar. Sei quanto isso custa. Eu não pagaria tanto dinheiro. Ele disse, como assim? Você? E quem deveria pagar? Ela quer tudo pronto, quer o lugar da Yulia Vysotskaya, exatamente o lugar dela. Eu falei, eu deveria dizer, espera, vou ligar para a Yulia. Mas acabo dizendo, tenho milhares de perguntas, mas vou escolher uma aleatória. Como você imagina isso? Além de você, uma pessoa sem experiência em TV, que não trabalha muito e está entediada após a licença maternidade. Nunca. Mesmo se algo acontecesse com Yulia Vysotskaya, não a substituiria. Bem, tipo, mesmo que mandem matar ela, né? Sim. Bem, eu até que falo bem, eu me comunico bem. Eu digo, quando isso passou a ser visto como virtude ou bondade? Isso não é raro. Isso não é tudo para o intérprete. Todo mundo tem voz. Com algum trabalho, qualquer pessoa pode usá-la. Mais ou menos. Claro, há qualidades naturais, não são 4/8 como a do Penkin. Sim, provavelmente isso é muito raro, mas o repertório moderno de músicas não exige isso.
Bem, sim, algumas notas, não mais que isso. Bem, mais ou menos. E não são tantas palavras. Sim, eu penso, ele tem uma voz boa, mas não se destaca. Como se tudo ao redor fosse corrompido. Não basta ter voz, é preciso carisma, algo a mais. E eu digo, olha, eu falo bem. E depois a gente descobre alguma coisa assim, eu digo, vamos só aceitar isso como um fato. Fala sério, né? Aceitem, eu digo, como um fato. Bem, não. Programa autoral de Yulia Vysotskaya. Só Yulia Vysotskaya irá apresentá-lo. Então, agora vamos simplesmente aceitar tudo isso e, talvez, pensar em alguma outra coisa. Tudo bem, mas apresentar a previsão do tempo. Somos tão diferentes e fazemos tudo de formas distintas. Primeiro vem um programa de culinária, depois a previsão do tempo. Depois ela quase desistiu e falou com voz abatida. Sabe, eu meio que recentemente recusei um trabalho, me ofereceram para ser administradora em uma clínica. No Arbat, eu disse que iria recusar. Bem, lá o expediente é, sabe, das 9. Eu disse, o que esperava? Ela acha que a Vysotskaya vai trabalhar só 2 horas, sentar e sair, só uma vez por semana? Você queria trabalhar na TV, onde não tem horário fixo? Quer dizer, as gravações acabam à 1, às 2, mas não é assim. Não, isso está fora de questão. Meu marido vem jantar comigo. Eu digo, isso está fora de questão então. Tipo, simplesmente fora de questão. Bem, isso não vai acontecer. Que gente inocente. Inocente demais. Bem, e aí? Você apresentou a previsão do tempo? E foi embora. Eu digo, não é apresentar a previsão do tempo e ir embora. Não, eu disse. Sério? Isso mostra como as pessoas sempre têm uma ideia de como as coisas são, mas é bem diferente da realidade. Caramba! Mas ela já criou toda uma ideia na cabeça dela. É realmente difícil pra ela. Eu vi claramente. É difícil pra ela abrir mão dessa ideia. Pesado. Sinceramente, é pesado. Eu acho que, claro, dava pra perceber tudo ali. Quer dizer, o marido dela é uma pessoa importante, ele aparece bastante na TV. E ela talvez tenha pedido o status no trabalho e tudo mais. E aí ela também quer que o marido dela fique sentado em algum lugar e diga, estão mostrando a minha. Era isso que ela queria. Temo que talvez nem exista valor de suborno possível. Não se sabe para quem ou como, né? Tudo bem, dá pra pagar alguém, talvez até achar para quem pagar. Olha só, o programa vai morrer agora. Parece que sim, né? Ela ficou de pé e disse, sabe, já tá na minha hora de ir. Meu marido vai chegar do trabalho. Certo, a oncinha chega chegando. Oncinha, tá com tudo. Vamos ter uma oncinha discreta, porque também não temos muito espaço. A cadeira não é grande coisa. Pra ser sincera, já pensei nisso. Vi esse design e achei tão legal que quis fazer pra alguém. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Aqui está a que mais usa estampa de leopardo, na Rússia. Sim, de certa forma foi assim que aconteceu historicamente, assim, que aqui o leopardo é algo assim, ele fica tão bonito nas minhas pernas, sabe? Quando toca nossa música, a gente sente isso. Nosso leopardo, sim. Aliona, já provou o SAP? Não, mas a gente tem, e eu te recomendo muito, pra relaxar, pra equilíbrio. No começo, seus pensamentos vão estar ocupados só em não cair, né, para o equilíbrio. Por um tempo, imagina, de verdade, você precisa pelo menos uns 10 minutos. Você precisa ir aos poucos, jogando fora esses pensamentos sobre o trabalho. E depois você simplesmente está lá, remando nesse SUP para um lugar bonito. Enfim, é isso. Eu realmente recomendo para você. Tem SUP? Não. Pois é, não tem. Pois é, desligaram. E como fica isso? Então, você não vai se realizar como sapista? Como sapadora? Na verdade, não gosto muito de sol. Eu também. Maiôs da família Soleil? Sim. E você tem esse maiô inteligente? Olha, eu experimentei várias vezes. Tipo, eu realmente pensei em comprar, sabe? Sim, eu sim. Tem algumas perguntas sobre a confecção deste maiô. Me conta, porque tô quase comprando. Quando ele divide o bumbum em 2 partes, cada lado, não quero que pareça ter 4 partes. Isso não me agrada. Talvez no seu caso seja diferente, tipo um quadríceps. Sabe, né? Essa é a bunda de 4 cabeças. É, sim, aqui tem uns detalhezinhos. E você já teve aquele momento em que você refletiu, tipo, já se passaram muitos anos? Sim? Também é uma palavra da moda, aliás. Pronto, reflita. Vamos substituir para não chamar atenção. Não chamar atenção? Você ficou preocupada? Sim.
Não, estou satisfeita com tudo, só o peso é difícil. Sempre foi uma luta para mim. Desde os 14 anos, luto contra o excesso de peso. Quando comecei na passarela, me chamaram de gorda, e isso nunca mudou. Aliona, quantas descobertas te aguardam ao dormir bem? Sim. Hoje nem entendo mais porque me preocupava com isso. Simplesmente passou. Simplesmente foi embora, sumiu. Só falta conseguir fazer isso, pois é mais fácil falar do que agir. Quanto tempo você demorou para começar? Quase imediatamente. Quase imediatamente. Assim que tive essa oportunidade, eu comecei a dormir. Olha, assim que comecei a dormir, nem percebi direito. Olha, você não imagina, eu acordava. Eu durmo assim, o braço inteiro. O braço inteiro, sim. Por causa disso eu acordava. Se eu entendia que era cedo de manhã, eu pensava, agora eu provavelmente já estaria me arrumando para o trabalho. Enfim, eu acordava, eu ria feito uma doida, eu rolava da cama e já dormia de novo, instantaneamente. E dormia o mesmo tanto. Isso é muito, muito legal, porque eu ainda não tenho um nível suficiente de estresse. Não precisa, vamos, ainda não estou tão cansada, não vamos chegar ao limite. Você tá contando isso e tá com cara de histeria. Bom, esse tipo de atitude, eu imagino você sozinha em casa, acordou às 5 da manhã, deu risada. Sim, numericamente sim. Dormiu de novo, isso é engraçado. Digo que quando você dorme bem, parece que você vira outra pessoa. Você não anda pelo apartamento, você anda assim. Tem tanta energia em você, você chega no espelho e fala e você já faz tempo que não vai à academia. Isso afeta absolutamente tudo. E por algum motivo, não sei, meu corpo reagiu a isso tão rápido, ao fato de que agora eu estou dormindo o suficiente. E sabe, depois disso, você com certeza nunca mais vai querer voltar. Para esse modo de acordar às 5h30, por exemplo, nunca, acho mesmo que não. Você já não tem mais aquela obsessão de trabalhar para a velhice, juntar uma reserva, investir em algo, essas coisas, sabe? Você sente isso? Sinto. Talvez você já tenha feito tudo e só ache que não basta? Não, só fiquei mais tranquila. Fiquei mais tranquila. Eu não fiz, eu só fiquei mais tranquila. Estou em um estado de aceitação. Eu li uma entrevista da Cher que disse que o maior medo dela nessa vida é voltar a ser pobre. Pois é. Cher, um instante. E até hoje, pra ela, nada vai dar certo. Em andamento? Bem, ficar pobre, quero dizer... Ai, meu Deus, como isso é bonito. Diz, como isso é bonito. Olha só. Bonito. Agora vamos puxar mais um pouco? Vai ficar um bumbum incrível. Perfeito. Isso. Vamos ter gel na bandeja. Sim. Algo estalou aí no seu dedo? Cauda de leopardo. Cauda, sim. É exatamente o que precisa. É exatamente como eu queria. É como eu imaginava. O principal é que essa é exatamente a densidade do gel que eu precisava. Fala sério. É simplesmente perfeito. Perfeito. Seca, seca. Foi difícil resistir à vontade de beijar tudo enquanto está líquido. Depois vou lamber. Está ardendo. Está ardendo. Está ardendo. O fabricante diz que o gel é seguro, mas está ardendo. Eu diminuí a potência. Esqueci de apertar o botão para você. Me desculpa, por favor. Te contei da minha amiga, né? Nos reunimos para conversar sobre coisas daqui, unhas e tudo mais. Aí ela falou. Ela solta uma dessas quando arde. Tem que apertar mais forte. Sim, não é uma tempestade. Mas não precisa ser assim. Tipo, elas apertam e isso meio que diminui a sensibilidade delas. E aí elas mudam conforme a força da pressão. Mas não precisa aguentar. Ontem tive uma garota na limpeza que também, ela estava aguentando. Deus aguentou e pediu que aguentássemos? Sim. Queimou em 10 unhas. Ela gravou um bom conteúdo, agradeci e disse que não precisava repetir. Fui eu quem recomendou a manicure. Elas fazem isso. Escuta, não sei. Você vê o que eu posto, não vê? Claro! Você viu o trecho que postei? Vi, com Stoyanov. Igor Stoyanov, uma personalidade. Um trechinho da nossa entrevista, que você falou lá. Sim, ele me convidou pra entrevista, então, depois de um tempo terrível, demorei tanto pra chegar nessa entrevista, foi um caos. Eu realmente demorei muito pra conseguir chegar. Nossas agendas não batiam, mas conseguimos gravar um videocast, uma entrevista para o YouTube, tudo certo. E eu tirei um trecho, fora de contexto, e postei ele no Citata. Sim, conteúdo vertical, né? Nos bastidores, tudo aquilo. Shorts e outras coisas. No fim, isso explodiu de forma inacreditável. Explodiu porque ele me fez uma pergunta, tipo, o que você acha? Por que os profissionais trabalham em casa? Eu falei, sei exatamente a resposta para essa pergunta. Porque eles acham que sabem fazer contas.
Tipo, não pagam um aluguel caro e tal, acham que sim, acham que hackearam o sistema desse jeito. Bom, ou seja, eu diria, e depois continuamos a conversa, que nisso não há nenhum desenvolvimento formado. Porque se você trabalha em casa, é como se tivesse hackeado o sistema. Você não entende o que é custo, o que é preço de produção, essas coisas. Rentabilidade e outras coisas. Dá pra calcular quanto você gastou com esmaltes em gel por mês? E, digamos assim, você pensa que tudo isso é seu. Se você fez um serviço por 1.000 rublos, por exemplo, pegou esses 1.000 rublos pra você. Elas acham que está tudo certo. Tipo, eu ganhei 100 mil por mês, digamos assim. Na verdade, não é assim. O maior problema é a falta de desenvolvimento. Ou seja, pronto, você aprendeu a ganhar 100 mil por mês. E é isso. Você não consegue fazer mais nada. É o seu teto. Sim, é isso. E você fica batendo a cabeça nesse teto. Ou seja, na minha cabeça tem que haver algum tipo de desenvolvimento, sabe? Por exemplo, eu comecei trabalhando em casa e percebi que não era o ideal. Então fui me desenvolver, fui pra lá e pra cá e agora olha só, eu tenho um salão. Tenho profissionais contratados, funcionários, tudo funcionando e agora já posso me dedicar ao blog e fazer outras coisas. Pra mim, isso é um tipo de desenvolvimento. Era isso que eu queria dizer. Isso aí tem que entrar e ler mesmo, sabe, o que me escreveram lá e quanto me escreveram, até porque eu tenho uma autoclave. Eu também sirvo café para as clientes. Todos os meus instrumentos são esterilizados. O meu favorito é quando dizem: Aliona, você fala essas coisas agora? Ficou metida? Antes era legal, agora olha só. Tá se achando? A Aliona ficou assim, tipo, já perdeu a noção. Antes dava tanta coisa de graça, fazia esse conteúdo e agora olha só, chegou onde chegou e fala essas coisas. Falei, mas ninguém ouviu o que eu disse? É que isso pra mim foi um momento muito marcante. Eu realmente pensei, sim, eles nunca vão conseguir entender isso. E aí o que fazer? E você grava pra eles? Eu ofendi alguém especificamente? E eu não disse que isso é algo tão horrível, mas eles realmente não sabem fazer contas. Se acham que trabalhando em casa, eles hackearam o sistema. E depois aconteceu uma coisa bem interessante. Eu também fui pra mais um desses eventos fora da cidade. Certificar. Demorei para aprender essa palavra, agora consigo pronunciá-la. Meu tema era trabalhar como funcionária ou por conta própria, em casa ou alugando uma sala. Preparei tabelas, apresentação, tudo certinho. Tem tudo calculado e comprovado, mostrando o que é mais vantajoso. Comecei a perguntar para eles, porque quando você trabalha com o público, você interage e faz perguntas. Pelo menos lá é assim, não sei como é no seu mundo real. Nossa situação é essa. Comecei a fazer perguntas e eu descobri que muitos deles trabalham uma ou duas atendimentos por dia, porque é conveniente para ela, ela não quer, sabe, gastar todo o tempo sim trabalhando, ela tem uma família, na verdade ela quer viver uma vida feliz. Ou então, e eu atendo um cliente por dia, todos os dias, eu trabalho 2 dias por semana. Então assim, as respostas eram bem diferentes. Na verdade, nenhuma delas realmente ganha um dinheiro decente por isso, pois tudo está fragmentado. Ou seja, para mim, cada minuto, cada segundo, hora, enfim, tudo deveria gerar renda. No meu salão, tudo precisa funcionar sempre, já que pago aluguel a cada minuto. Ou seja, o mês todo. Parece que é assim que se ganha dinheiro. Na minha cabeça funciona assim. Mas elas acontece que não fazem isso. Ou seja, elas querem ficar de boa, querem relaxar, querem, tipo, trabalhar um pouco e depois sair. Eu não vou trabalhar de manhã porque quero dormir, às vezes fico assistindo série até tarde, sabe? Ainda são 9 horas, fico enrolando. Atendo só uma cliente, mas, sei lá, cobro 2.000 pelo manicure. Tudo meu. Eu sou toda esperta, faço assim e tal. E tem gente que atende 3 clientes e ainda fica 2 horas a mais no trabalho para limpar o chão e lavar instrumentos. No salão, tudo é dividido, cada um tem sua função, como no McDonald's. Alguém tem que fazer alguma coisa, cada um tem suas responsabilidades, e isso é bem prático. Então, essa foi a conversa que eu tive. E acabou que, de todo o salão que estava lá, o salão era pequeno, tinha umas 50, talvez 70 pessoas, algo assim, só 2 meninas eram empregadas, as demais eram empreendedoras, trabalhando por conta própria, como te contei. Nenhuma soube informar quanto ganhava, líquido ou bruto. Ninguém sabe o que é rentabilidade, nem como calcular, o que é o custo do serviço. Poxa, ninguém ali sabia disso. Todos acham que são ótimos empreendedores, ganhando dinheiro, mas na verdade nenhum deles sabia disso. E aquelas 2, perguntei às empregadas qual era a porcentagem delas. Responderam, 50. Eu disse, então, pelo menos vocês tinham informação, né? Tudo, né? Eu falei, então, isso significa que a dona do salão de vocês não sabe fazer contas, é o que está ficando claro. Porque 50 não é nada rentável para o salão. Ou seja, lá, bom, o ideal seria 30, mas em média, 40, sim. 40
já é meio no limite. Tenho 40, 45, 50 diferentes profissionais por vários motivos, vai e vem, mas isso não importa. A dona do salão estava sentada na primeira fila do VIP. Eu comecei a desenvolver esse assunto e descobri que essa garota, que tem 2 irmãs, elas simplesmente trabalham com ela. Eu disse, então vocês só trabalham no mesmo lugar, eu falei. E tipo, bem, eu disse, isso não é um negócio nem um salão, vocês não são funcionárias. Fiquem tranquilas. Junte-se aos oradores anteriores, sim. Essa foi uma história triste. E pra você, caramba, isso tudo, não parece que as pessoas estão só brincando de fazer isso? Sim, também acho que isso é só uma brincadeira, não tem a ver com negócios ou dinheiro. Se quiserem ganhar dinheiro, tem que trabalhar muito. Ficar dizendo que quer viver feliz, que se danem eles. Não sei, fala aí. Eu digo, eu já trabalho há tantos anos, eu digo, eu ainda nem descanso. Por que te convidam? Porque no Instagram ficam falando sobre sucesso, sobre uma vida bonita e rica, e sobre trabalhar 2 horas por semana e ganhar 5 milhões. Sabe essa história aí? E ainda acham que ela é durona. Talvez até seja, quando já recebe dividendos e tem patrimônio, aí sim, em 2 horas por semana só distribui dinheiro em novos investimentos. Ok, até posso acreditar nisso, mas antes é preciso ralar muito. Ou seja, eu não estou nesse estágio. Bom, e quando você percebeu isso, como continuou a palestra? Já que aqui só é preciso apoiar as donas de casa que às vezes fazem as unhas. Não, e pra quê? Eu só falei pra elas como é. Eu disse, bom, nenhuma de vocês então não é sobre negócios. Não é sobre negócios. Eu disse, vocês não têm desenvolvimento. Eu disse pra todas vocês, na verdade, faz muito mais sentido procurar um emprego formal, porque vocês na prática trabalham como funcionárias contratadas. Eu expliquei pra elas que isso não é ruim. Isso realmente não é ruim. Porque existem pessoas que, bem, têm esse tipo de perfil psicológico. E isso é normal. Elas saem pela porta e deixam o trabalho para trás, se livram da responsabilidade. Sim, elas não pensam, elas não sabem de onde vêm os clientes, como se faz uma campanha publicitária, como os roteiros são escritos, nem como uma administradora deve atuar ou o que é serviço, pois não envolve só chá ou café. Elas não sabem disso e não precisam saber, o que é normal. Acho que deve ser explicado assim, mostrando que elas não são pessoas inúteis. Elas não são pessoas de segunda categoria, são normais. Na verdade, provavelmente são saudáveis, pois quem quer sempre alcançar algo, como eu, talvez tenha um problema. Sou doente, objetivamente, é um fato. Por isso digo que não é uma situação saudável. Está tudo bem se você quiser sair do trabalho. Era essa a conclusão que eu passava para esse pessoal. Isso também existe, e isso é verdade. É só que eles pensam em uma coisa e são completamente outra. Eles também se enganaram. Digo, vocês deviam desligar a internet. Bem, eles acabam vendo alguma coisa lá. É isso mesmo. Eu também reagiria a isso intensamente. Ao quê? Bem, a esse tipo de coisa. Quando desvalorizam seu trabalho constantemente, é disso que falo. Fazem isso o tempo todo. Muitos dizem, vocês já devem estar acostumadas. Não estamos. Eu não quero me acostumar com isso. Isso não é normal. Como a geração Z diria agora, isso é uma violação dos meus limites pessoais. Mas eles dizem, vocês são blogueiras, vocês colocaram isso na internet. Tem que estar preparada. Eu pergunto, preparada para quê? Para ser ofendida? Poxa, sua testa é muito alta, suas sobrancelhas não são assim. Você está no YouTube. Os mais tóxicos, sério, estão lá no YouTube. Eu juro pra você. Lá eles simplesmente surtam. Tipo, eu posto alguma coisa lá, sua testa é alta? Eu nem sabia até aquele momento que minha testa era de algum jeito diferente. Eu, na verdade, gosto muito da minha testa. É uma testa normal. Comentário popular. Pode não secar os dentes? O quê? Tem como não secar os dentes? Como assim? E por que sua boca fica sempre aberta? Obrigada. Estou pronta para vomitar merda na sua direção. Nunca estou preparada. Tem esse formato, é uma série de unboxings ASMR. Talvez tenha visto. Abro um pote grande de gel. Dou um leve sorriso e minha boca fica um pouco aberta, porque de boca fechada pareço séria. Tento suavizar a expressão. Alguém comentou, dá pra não sorrir assim? Por que esse sorriso tão forçado e artificial? Não sei exatamente o que fazer para não irritá-los. Sinceramente, sempre fico assim também. Eu também já tive um vídeo assim, tipo, vou dedicar essa mão aqui pra tudo mesmo. Tipo, vi um cara de cabelo muito comprido, muito comprido mesmo. O cabelo dele era realmente abaixo, não era oleoso. E ele estava andando com uma garota, e ela tinha o cabelo curtinho. E eu estou andando atrás deles com a Verótica e filmando tudo isso. Aí, tipo, faço um diálogo como se fosse uma mulher invejosa. Olha só, como eu sou. Você já mostrou a barriga desde aquele momento? Claro, tem isqueiro. Bem, ainda vou alcançar. Velho, tem isqueiro? Era algo estranho, mas eu só brincava.
E eu ainda escrevi uma frase do tipo... Tipo, você compra essas vitaminas, suplementos, coisinhas, sérums para cabelo, enquanto o seu homem só lavou a cabeça com gel de banho. É desse tipo. Dá pra ver que é uma piada? Você sabe quantos Doomer apareceram? Caramba, você é invejosa. estou dizendo, esse é exatamente o sentido do vídeo. Demonstrar que mulheres sentem inveja, mas não vão matar ninguém. Elas não percebem que é só a interpretação de um personagem. Não, caramba, vocês são tóxicos. E se alguém estivesse perseguindo vocês com um isqueiro, quem seria? E lá eu tenho um vídeo com 1 milhão de visualizações sobre isso. E lá tem pra caramba desse monte de merda toda. Alguém está me mandando mensagem. Vocês têm tanto veneno, mas isso é tão útil pro blog. Eu escrevo, falo, olha, sabe, falo, por mais que eu grave vários vídeos úteis, irônicos e tudo mais, nunca vai ter tantas visualizações e tantos comentários. Claro, mas quando falo, quando as pessoas têm a oportunidade de fazer uma crítica a outra pessoa, bom, sim, claro, sim, aqui ninguém vai deixar passar. Não, olha, eu também percebi esse momento que eles querem mesmo é alfinetar, fazer observações e te recriminar por alguma coisa, simplesmente reagem, realmente, conteúdo valioso. 3 comentários. 3 comentários, sim. Não, olha, se você faz algo assim, bem, algo que merece reprovação, Aniona, é nisso que tem que focar. Mas pra que querer esse público? Não, eu não preciso desse público. E eu também não. Absolutamente. E ele simplesmente não tem nenhum senso de humor. Nenhum mesmo. E aí você se depara com esses comentários tipo, que não vão fazer nada só porque querem assistir? Eu vejo isso. Ah, você é blogueira, então aguente as críticas. Isso é clássico. Mas, como disse, comunicação é dos dois lados. O que te incomoda? Uma menina me escreveu agora de um jeito engraçado. Você que postou, você que escolheu, tipo, esse trabalho de blogueira. Chocada, né? Que qualquer um pode deixar um comentário. O que me chocou foi alguém ainda usar isso como argumento. Isso sim é surpreendente. E quanto ao fato de que isso não é uma via de mão única, que eu também posso continuar a discussão. Bom, toda vez que eu continuo, eu faço isso de forma educada, trato a pessoa com respeito, de um jeito bem civilizado. E aí, se eu continuo, isso significa que eu estou sendo tóxica. Tóxica. Naturalmente. Bem, a nova geração não tem senso de humor. Vejo isso até nos estudantes, sinceramente. Quer dizer, eu penso, meu Deus, se vocês vivessem naquela época, quando o comedy estava só começando ou algo assim, vocês simplesmente teriam se desintegrado. De tanta indignação, de tanta mágoa por todos os humilhados e ofendidos. Eles realmente têm a sensação que você os ofende sempre. Digo, quem pode magoar vocês assim? O que é isso? Obrigada. É isso mesmo, sim. Tem um conhecido, tipo um hater apaixonado, que está sempre escrevendo. Eu até posto vídeo com máquina de lavar. Lavei o cartão, procurei por muito tempo, pedi outro e ele diz que lavei dinheiro na máquina de lavar. Sim, esse cara é assim. Isso acontece quando a gente tá bêbada. Então qualquer vídeo, até mesmo sobre máquina de lavar, sempre aparece uma coisa dessas. Eu digo, eu tenho um hater fixo? Sim. Você também tem isso? Ou essa pessoa, não sei, nem entendo como chamar. E eu também, ele tem um nome masculino. Eu digo, sabe, eu acho, você sabe, eu digo, isso não pode ser um homem. Em qualquer vídeo meu, até os mais neutros, como sobre dentes de leão ou máquina de lavar, você sempre diz que eu bebo. Eu digo, sabe, isso é tipo vadias, drogados e prostitutas. Eu até imagino uma velhinha sentada no banco e pronto, aí está. Depois comecei a postar fotos minhas do Flash. Tipo que eu dou aulas lá, que sou orientadora científica dos trabalhos de curso e tudo mais. Eu comecei lá. Ah, você tem alguma titulação acadêmica? Esse hater favorito. Ah, Leona, você tem formação médica para mostrar essas coisas? Ah, é você mesma, né? Assim, com essas cartas. Sim, sim. Para cortar unhas, né? Idiota completa. Pesquise no Google quem pode ser professor. Ensino superior é obrigatório. No meu caso, tenho muita experiência de trabalho. Você pode ser professora. Seguindo a lógica deles, como fui contratada por uma instituição de ensino superior? Paguei alguém? Não sei, mas você não perguntou isso a eles. Lá só tem velhas.
A equipe lá é só de mulheres. Não, responda a pergunta. Não, seus próprios haters, tipo, você pode trabalhar como professor ou não? Com 20 anos de experiência no rádio, é interessante. Será que eu posso trabalhar, né? Ou... Bom, as pessoas realmente não são indiferentes mesmo. Simplesmente não são indiferentes. Eu comecei a perceber que, é o que eu estou dizendo, tipo, quando eu comecei com tudo isso, bastava postar uma masterclass legal e todo mundo falava, ah, que legal, obrigada, muito bom, agora eu sei. E agora isso não é mais suficiente, sabe o que escrevem? Alina, patologia você faz muito bem, mas design não é a sua praia, não é o seu. É isso? Bem, não é isso, manicure não é pra você, claro, você tem um gosto meio estranho. E você concorda? Com o quê? Concordo, não adianta tentar provar nada pra eles. Ainda tem uma outra menina lá assim. Dá pra ver claramente que você trabalhou questões de crítica com a psicóloga, você consegue se defender muito bem das críticas. Essas coisas com a psicóloga. E também não é bem isso, né? Isso também não é bem assim. E com a psicóloga? Se não tivesse trabalhado, diriam que devia ter feito. Você fez, mas agora dizem que foi com a psicóloga, não sozinha. Você não é assim sozinha, entende? Eu sozinha não consigo, tem que ser com alguém. Alguém me ensinou a responder assim. Pra ser sincera, Aliona, olha, mesmo que muitos digam que dá pra se acostumar com isso, eu não quero me acostumar com isso de jeito nenhum. Sério, eu não quero me acostumar com isso de jeito nenhum. Porque, sabe, eu não sou privada. E já aconteceu de escreverem sobre você em terceira pessoa nos seus comentários? Sim, isso aí, né? Nossa, é muito estranho. Tipo, ei, eu tô aqui, sabe? Eu nem tava participando disso. Pois é, isso mesmo. Eu falo, tipo, essa conta é minha, sabe? Será que dá pra pelo menos não falar de mim em terceira pessoa? Aí eles respondem, tipo, eu não tô falando com você. Pois é. E eu digo, eu tô na minha própria conta, eu falo que eu tô aqui sim. Eu até escrevo assim, oi, eu tô aqui, tudo bem se eu estiver aqui? Não, isso não vai explicar, Aliona. Olha, Aliona, eu esperava mais de uma blogueira como você. Como disse uma vez Arshavin, como? Como, se for citar quase literalmente. Esse é o seu problema, suas expectativas. Esse é o seu problema. Zênia me ensinou, mas não costumo responder assim. Gostei muito do que ela disse, ela falou, sua opinião é muito importante pra você. Sua opinião é muito importante pra você. Bem, eu tento simplesmente não ser grossa, mas claro, eu recentemente escrevi em algum comentário, que pena, eu digo, que pena que eu não xingo nas redes sociais. Às vezes escrevo respostas assim e depois apago. Poxa, eu deixo. Não, tipo, se eu não aperto enviar, eu só digito e depois deixo lá. Eu entendo isso perfeitamente, tipo, às vezes só dá vontade, sabe? Eu fico tão triste por não conversar. Tipo, eu escolhi, sabe, esse papel de ser toda positiva, toda educada. Então eles muitas vezes mudaram. Eu até fiz um teste. Eu gravei um vídeo onde eu falava de um jeito diferente. Expressei um ponto de vista totalmente diferente. Eu tenho uma regra no salão, que as funcionárias do meu salão deve receber os serviços dentro do salão. Pra mim faz sentido, pois quem trabalha comigo faz sobrancelhas, coloração, extensão e cílios, além de unhas no salão. Quando os clientes vêm, dizem, Alissa, meu Deus, que lindo o seu cabelo pintado. Você responde, sim, acabei de fazer. Fiz tudo com a Anastasia. Isso é uma venda ótima, tudo certo, pra mim isso é normal. E quando minha manicure foi, sei lá, pra outro lugar e me trouxe unhas horríveis, tipo, realmente fora do comum, e ainda por cima, unhas feitas pela minha antiga manicure, que se esgotou comigo e foi dar aulas, e ela fez umas unhas que não é nem questão de ensinar, mas ninguém deveria fazer unhas assim, simplesmente não pode fazer unhas desse jeito, pronto. Elas iam contra todas as regras, era tipo um absurdo de feiura, tá bom, ok, é isso. Aí me acusaram de ter falado mal daquela manicure, me acusaram de que eu estava, tipo, desrespeitando os direitos da minha manicure, que eu não respeitava os limites pessoais dela e que, na verdade, pela lei da Rússia, tinha mais alguma coisa lá. Enfim, jogaram tudo em mim, me culparam por tudo. Diziam que sou tirana, chefe ruim, que não trabalhariam comigo, que se afastariam. Ari, antes você era boa, agora não é nada. Ou seja, tudo recaía sobre mim por causa dessas pessoas. Na verdade, do ponto de vista dos negócios, eu estava certa. E claro, crimes e castigos. E claro, esse tipo de profissional receberia uma advertência e talvez até uma multa. E na verdade, muitas outras coisas. E tudo isso pode ser argumentado. E daí? Ela não conseguiu marcar comigo, eu digo, Gruza, isso é ruim? Ela tentou, eu digo, Gorkoma, precisa, não estão marcando comigo. Eu digo, marque com a Gruza. O policial Anton vai negociar. As pessoas vêm, eu invento um monte de desculpas. E eu ainda cortei direto as unhas dela. E ela ficou alguns dias andando com as unhas cortadas assim, e o grupo ia jogar. E eu não permito que andem pelo salão desse jeito. Eu fiquei super brava com isso. Parecia até inimiga, sabe? Para que unhas tão compridas pareciam asas de avião. Tenho até vídeo e postei um trecho da conversa com ela. Eu e as montanhas russas. Estava bêbada e ainda paguei. O jogo? 2,5, mais 2 splint no cartão. Peito inchado e fora de mim.
Falo, como assim 2 com 2 splint? Isso é loucura. Mas ela estava trabalhando, digo. Dizem que se eu fizer esse trabalho e falo que vou sair porque estou com um inchaço, ele diz não. Pergunto por quê e dizem que ela trabalhava. É estranho. Sou Igor. Há pessoas assim, só isso. Todo mundo caiu em cima de mim, o vídeo está no YouTube, não apaguei e faz parte da minha história. Não tenho vergonha disso. Naquela época, muitas pessoas cancelaram a inscrição e disseram estar decepcionadas comigo. Percebi quem é esse público, que só lembra de mim dessa forma e só me enxergou como chefe. Mas isso é lógico. Porque, claro, você quer manter a imagem do salão. Não dá para trabalhar num salão especializado em unhas se a profissional tem unhas tortas. É verdade. Sinceramente, minhas mãos até coçam para fazer alongamento de unhas nas alunas, só por diversão. Isso com certeza vai ser engraçado. Nunca ouvi uma frase dessas antes, até imaginei um pouco. A Lena, né? Pronto, gravamos. Não, pronto. Pronto, gravamos. Bem, então a pessoa tem 19 anos, ainda está na puberdade, com espinhas e tudo mais, mas as unhas, esses estiletes, ficam bem visíveis assim. E quando ela conta alguma coisa, ela gesticula assim, gosta tanto, e geralmente esse aqui ou esse aqui já está quebrado, claro, não poderia ser diferente. Sim, ou seja, aquele toquinho ruído pertence a essa moça. E elas ainda têm aula de educação física, de verdade, onde jogam basquete. Eu pergunto, com essas unhas, como você consegue jogar? E se sair pela raiz? Bom, aí eu vou ter conteúdo. Vou te mandar o conteúdo dela de Moscou. Por que sim? Por que sim? Não. Na mala, uma unha dessa, sabe? A gente teria que mandar por encomenda só essa unha. Você coloca numa caixinha, será que cabe na caixinha deles? Nada. Uma vez eu fui para Moscou. E já era tarde quando chegamos, estávamos fazendo check-in na recepção. A moça lá, muito simpática, muito educada, realmente uma administradora competente. E claro que eu reparei nas unhas dela. Eram aquelas unhas leitosas, cheias de calombo, super curvadas, sabe? E a manicure estava recém-feita, não estavam crescidas, era só um monte de material, aquelas garras que você vira assim. Ou seja, não era estilizado, não era unha estilizada. Não, era só uma coisa estranha mesmo. Enfim, foi isso que aconteceu. Ok. Fiquei olhando as unhas dela enquanto nos atendia. Não resisti e perguntei se podia olhar. Ela respondeu que sim. Eu simplesmente peguei o celular, comecei a gravar, perguntei pra ela, quando você fez a manicure? Fiquei olhando, filmando as unhas dela. Ela disse, faz 3 dias. Mas já estava com a cutícula toda crescida, parecia que nem tinham tirado direito, tudo mal feito. Eu perguntei, você gosta? Ela disse, sim, eu gosto. E ficou por isso mesmo. Perguntei o que ela gostava, ela disse que tudo estava ótimo, falei que tudo bem, mas ela não percebeu a pegadinha. Ela não entendeu nada, ela achou que eu só estava elogiando o nail art dela, a manicure dela. Sim, eu não falei mais nada pra ela. E aí eu postei esse vídeo com áudio mesmo, onde eu pergunto lá. Ela comenta algo, provavelmente sobre o preço, quando fez isso em Moscou. É isso que eu, tudo certo, 5.510. E depois só coloquei uma legenda, tipo, era 2023 em Moscou, e eu lá, tipo, qual? Vocês permitem tudo isso, gravam escondido, expõem para todo mundo ver. Eu não falei nada de ruim lá, só fiz algumas perguntas e cada um pensou o que quis, só isso. Sim, mas não consegui tudo. Na verdade, o engraçado era que pra mim aquilo foi um absurdo total, sabe? Um absurdo gritante. Que coisa, como alguém pôde fazer isso? Mas pra ela gostou de tudo, ou seja, Tatiana não sabe como as coisas deveriam ser, então pra ela tudo está bom. Ela não tem esse olhar crítico como a Nasha tem, mas mesmo assim ela está feliz, ela está satisfeita. Isso a torna uma pessoa ruim? Não. Ela é assim, e era isso que eu queria dizer. Se para você está tudo bem e não conhece outra realidade, não é bom nem ruim. O mestre dela não mencionou isso, e é essa a realidade dela. Então lembre-se, eu costumava fazer uns flash mobs na vila. Manicure, sim, foi em vão. Eu parei de fazer isso porque deixou de parecer uma coletânea de ideias de manicure. Virou só uma coletânea de bizarrices. Quando vejo que lá todas as unhas são de formatos diferentes, penso, será que pagaram por isso? Sim, claro, o profissional trabalhou lá, eles não entendem o problema. Havia outra moça que sempre aguardava meu quadro. Ela se preparava, né? Sim, se preparava. E ela mostrava, assim, e tinha tipo um pássaro de fogo, ou um gato, assim, em 4 unhas. E tudo isso, e eu dizia, desenhinhos, com orgulho. Essa profissional desenhou por 6 horas.
Eu digo, poxa, ficou ali por 6 horas. A primeira profissional, ela diz sim. Fizemos uma pausa, comemos, as vadias... Que é que fica 6 horas fazendo as unhas, porra? Tenho amigas modelos que ficam 6, 7 horas, mas não sabem no que se metem. Agora, se a cliente pagou por isso, é outra coisa. Ninguém me paga assim. Ela faz isso pra si mesma, pra vida dela, 6 horas. Não, sério, agora vão falar pra gente também, e daí? É verdade, nada acontece. Posso falar o que quiser, afinal é internet. Postou, tem que estar preparada. Mas é um serviço que dura 6 horas. As pessoas elas mesmas procuram essa, sabe, toxicidade, eu acho. Porque o resto não empolga. Pra mim, o resto não anima, entende? E por que o seu conteúdo é sobre manicure, sobre unhas, sobre coisas bonitinhas, sobre... Bom, no meu caso é só coisa bonitinha. Bem inocente, de verdade, inocente mesmo. Por que ele gera tanto ódio? Bom, dá pra falar sério sobre isso? Sobre quem faz unhas de tal jeito. Você entende que isso deveria ser um conteúdo leve, só algo educativo? Você sabia que gravar o nosso conteúdo leve praticamente virou gravação de filme? Pegou essa tendência de gravar vídeos super artísticos. Parece que tem que ser assim. Sim, tipo, agora tem meninas que fazem umas edições super complexas, depois ainda vendem esses cursos de edição. Metade da internet tem vídeos iguais, mas isso é uma história. Esse é um problema. Eu odeio elas por isso. Antes era só uma com conteúdo único. Se continuasse assim, todos iam assistir e se impressionar. Agora ela faz isso em massa e dá pra ver quem aprendeu com ela. Pra onde copiar agora? É bem ruim, pra ser sincera. Bom, tudo bem, ela meio que não entendeu como deveria agir, decidiu ganhar dinheiro no momento, embora pudesse usar essa proposta exclusiva só pra ela mesma. Mas ok, no final a gente acaba tendo a internet cheia desses vídeos super elaborados e eu acompanho esses alunos. De vez em quando eles aparecem pra mim, eu entro na internet, tipo, na página deles. É interessante ver como ao rolar dá pra notar quando ela terminou o curso, os primeiros trabalhos e como isso diminui, já que a edição é muito complicada. É preciso planejar os takes, cuidar de detalhes chatos, filmar de ângulos certos e depois gastar muito tempo editando. Tem que postar todo dia, mas é impossível manter esse ritmo. E dá pra ver como isso vai diminuindo e acaba voltando a ser como era antes. É uma história triste aqui, porque está cada vez mais difícil prender a atenção das pessoas. Por causa da cegueira aos banners, sim, principalmente. Por causa dessa quantidade enorme de conteúdo. A gente faz uma francesinha nessa mão ou deixa assim mesmo? Acho que vamos deixar assim mesmo. Pronto, vamos continuar. Esse é o nosso plano de atividade. Nesse momento, todo o sentido se perde quando eles fazem esses filmes. Não dá pra entender o motivo. Olha, já vi tantas vezes algum conteúdo realmente bonito, tipo fotos lindas, ou algo que fosse realmente útil, mas tem tão poucas visualizações. Conteúdos com muitas visualizações geralmente são os que recebem hate. Hoje é assim, diferente de antes, quando as pessoas salvavam e compartilhavam coisas úteis. Mas agora não. Não, agora ninguém salva, ninguém se inscreve, ninguém faz nada, mas todo mundo só quer jogar hate. Pra causar. Além disso, há essas tendências, esse povo intrigueiro. Esses intrigueiros, pra que eles fazem isso? Que, tipo, por exemplo, um vídeo assim, coando, com essa expressão facial aqui. E então eu vi isso. O que é isso? E só isso? Nada mais? E só isso? Nada. Eu nunca tinha visto algo assim. E isso tá naquele textão da descrição? Na parte expandida? Sim, sim, algo que não tem nada a ver com o assunto. Ou simplesmente algo assim, ah, olha a mulher passando, atividade observada. E lá não tem nada, nada. E todo mundo nos comentários, por favor, explica pra gente contexto, explica pra gente contexto. Sim. Sabe que comentário é esse? Vou escrever. E depois a pessoa escreve uma palavra. Sim. Mais alguma coisa lá? Sim. Mais reticências? E não abre. Sim, com o segundo ponto, também não abre. Ou agora eu vou explicar por quê, agora eu vou escrever por quê, e o próximo comentário, por quê? Pronto. Isso é uma idiotice, isso é uma burrice. Isso, sabe por que fazem isso? Pra você entrar nesse perfil e ver quem é o idiota que escreve assim, e aí, bom, se ele tiver algo interessante, tem uma chance de você acabar seguindo ele. Pronto. Ano passado também tinha, sabe quais? Comentários assim. Poxa, e tipo, algo assim, no ano passado você ainda estava bem. É mesmo? Sim. Escreveram isso para uma garota que conheço. Ela falou, ele simplesmente, depois vejo ela tirando print dizendo, ué, no ano passado eu ainda estava até que bem. Nunca me senti tão bem lá. Eu disse, por que está tentando explicar isso? Veja os blogueiros, esse é o comentário mais popular agora, tipo, esse comentário lixo.
Nossa, sim, é pra isso também, pra você ver o perfil da pessoa e pensar, por que você está assim? Qual o problema? Ah, os comentaristas, tanto faz. Mas esses criadores de conteúdo igual, ou sabe, tipo ela ou ele, né, está conseguindo o seu primeiro 1 milhão. Aguarde pelo curso online Como Alcançar 1 milhão de visualizações. É engraçado, claro. E o principal é que depois disso, geralmente não tem nem 1 milhão de visualizações. O alcance cai assim que você começa a vender. Gente, aliás, poxa, eles não entendem que você precisa fazer o tipo de conteúdo que a sua audiência reagiu, é só fazer esse conteúdo. Ou seja, o que eles gostam, deixa eles assistirem isso. Não é assim, aprendeu a editar, agora ensine todos. Edite seus vídeos, qual o problema? Bem, eu acho que por um tempo vai continuar assim. Afinal, foi relativamente recente que esse negócio de coaching, mentoria e tudo mais começou. Agora já começaram a zoar, claro, esse negócio de coaching. E de forma bem intensa. Graças a Deus. Sim, isso me deixa feliz, que finalmente, bom, algumas pessoas começaram a perceber que, sabe, já deu. Mas pensa bem, eles vão inventar outra coisa. Enfim, eu estou esperando o dia em que o infonegócio vai desaparecer. Será que vai acabar? Sim. Sério, de verdade, tudo isso acabou virando vendas constantes. Olha, sinceramente, hoje em dia nem existem mais contas que sejam só de lifestyle. Não tem mesmo. Ou seja, aquelas que você seguia e novas contas desse tipo de lifestyle nem aparecem mais. É verdade, todos tentam te ensinar algo de forma complicada. Sim, todo mundo está sempre ensinando. Todo mundo sabe fazer alguma coisa e está sempre ensinando alguma coisa. Todo mundo está sempre recebendo alguma coisa. Sim, qual foi o curso mais estranho que você já viu? Curso sobre como lavar o cabelo corretamente. Também penso, sério, vocês não sabem como lavar o cabelo corretamente? Sério, como lavar o cabelo corretamente? Sim. Qual? Ai, meu Deus. 5.000 rublos. Sério? 5.000 rublos só para lavar o cabelo. Então, primeiro a gente pega a água, tá? A gente pega a água assim, não desse jeito, mas assim. Você comprou esse curso? Ficou maluca? Não, claro que não. Não comprei o curso, por isso vim até você com o cabelo sujo, Aliona. Aliás, seu cabelo cresceu, incrível! Ah, eu te falei que agora está numa fase de aceitação. Eu simplesmente aceito tudo, só isso. Eles crescem e crescem. Ah, e você não reflete sobre isso. Tá, mas o que exatamente você está tomando, Aliona? Que antidepressivos? Depressivos, Alice? Me conte tudo. Gente, eu sei exatamente quais cursos. Seca o braço todo. Que cursos, afinal? Eu sou mentora de sono. Se inscreve, resumindo, agora a gente tá fazendo o esquenta. Essa live toda é o esquenta dos meus cursos. Mentora do sono, eu imagino como vai ser o seu curso. Você pega o travesseiro, afofa ele, deita e dorme por 12 horas. Mas às 5 da manhã você acorda pra dar risada? Você vira pro outro lado e continua dormindo. Sim, exatamente assim. Todos devem assistir tudo, do início ao fim. Até meio-dia, meu sono é desregulado. Serão vários módulos. Eu sou assim, olha, tá vendo aqui? Essa é a fase do sono REM. Olha, tá vendo? Aqui estou mexendo a perna. Isso. E aqui a melatonina começou a agir. O que mais é produzido? Os hormônios começaram a agir. A linfa está aqui agora. Olha, dá para colocar alguns mantras para dormir ou até uns suplementos para o sono. E pijamas adequados, isso não pode faltar, claro. Sabe, dormir de pijama ou pelada, prós e contras, checklist. No geral, a gente tem tanta coisinha. Vamos lá agora? O quê? E depois vou lixar essa aqui. Secar? Não precisa secar, vou desenhar nela. Aqui a gente só vai fazer uma oncinha e depois a francesinha. Esse vermelho aqui, esse vai ser todo de oncinha. Isso. Aqui é oncinha. Oncinha assim. Por enquanto é só isso que me interessa. Aliás, eu me lembro do gosto da terra. Em que circunstâncias? Eu comi. Eu lembro tão bem dessa lembrança da infância. Eu até lembro como era o parquinho de areia. Eram aquelas caixas de areia de perfuração da Matiushina. Meus pais me levavam para a colônia de férias, com chalés, com mesinha de cabeceira e 2 camas de cada lado. Essa era uma típica colônia de férias. E lá tinha pinheiros. Tudo era cheio de pinheiros. Tinha uma caixinha de areia pequena de madeira com a tinta descascando. E eu, por algum motivo, comia terra. Não era areia, era terra ao lado da caixa de areia. Minerais? Você estava com falta de minerais? Acho que era de cérebro mesmo. Mas eu era pequena naquela época. Só que por algum motivo eu me lembro disso. Eu lembro da crocância, dos grãozinhos maiores e menores ali. Era desagradável, mas eu achava interessante. Ou seja, para mim eram sensações interessantes. Eu tive essa experiência na minha vida, bastante duvidosa, mas ainda assim. Porque, mãe, mas a gente comia as folhas mesmo, isso é clássico. As de cereja são as melhores. Não vimos cerejeiras no quintal, só macieiras. Mas até agora era cereja, de bordo, as mais gostosas.
as de cereja. Eu também me lembro desse sabor. Eu sei como é o gosto, por exemplo, de uma cereja verde, de uma abobrinha crua, de uma folhinha. Não, a cereja verde, aquela que ainda está verdinha, sabe? Aquela que ainda está pensando em amadurecer. Ah, e maçãzinha azeda. Ah, e agora eu lembrei. Sim, tinha que bater nelas. Tem que bater sim para elas ficarem macias. Eu sei o gosto da abobrinha roubada dos vizinhos. E sabe, esse jeito dos estudantes, tipo, como dizem, abuso de intimidade é pior que roubo. Sabe, eu fico sempre comparando isso. A gente era assim? Ah, claro que não, de jeito nenhum, claro que não. E se a gente fosse assim? Claro que não. Mas eu também me seguro muito, tipo... Mas eu entendo que se eu me soltar só mais um pouquinho, eu já começo a falar igual uma professora, sabe? E por causa dos meus anos de estudo... Mas eles olham pra você e gostam de tudo. Tipo, eles... Tinha uma menina lá, foi simplesmente icônica. Ela olhou como a gente fazia os exercícios. Ela sentiu com aprovação e colocou os fones de ouvido. Estranho. Perguntei, e agora? O que vai fazer? Lição de casa. Ela disse e pôs os fones novamente. Eu digo, espera. Lição de casa de qual matéria? Da minha? Agora? Aqui? Na aula? Não é da sua, é de outra matéria lição de casa. Ela pergunta, está falando sério? Vai xingar por isso? Claro que não, só por dentro, né, um pouquinho? Sim, eu digo, você está falando sério agora? Você sentou e abriu o notebook para fazer lição de outra matéria agora? Sim, eu não tive tempo. Eu digo, tudo bem. Digamos que eu vou te permitir isso, mas primeiro, aquilo que eu te dei como dever de casa, agora me responda isso, por favor. Eu não fiz. Como explicar isso? Como explicar para uma pessoa? Ou seja, você não fez minha lição de casa, porra. E alguma outra? Você está fazendo a lição de casa agora. Bem, é que você era meio bobinha no segundo ano. Eu não diria isso para o professor e não colocaria fone de ouvido escondido. Eu entendo quando você se esconde atrás dos outros alunos, fazendo algo discretamente. Acho que compreendo isso. Nem estão aprontando, só circulam por aí. Para nossos professores, se esconder era tão estranho quanto, para você, ela usar fones de ouvido. Quero te dizer que, sinceramente, dá pra ver tudo, claramente. O professor realmente vê tudo? Eu acho que sim, que eles viam tudo. Absolutamente todos. Isso são só permissões, sabe? Você entende? Sabe, no começo eu também pensava, tipo, como assim? Eles deveriam ser pegos, com certeza. Todos, o grupo inteiro. Depois, uma professora sábia me disse, isso nunca vai acontecer. Nunca. Se lá, tipo, uns 20 trabalham direitinho, ativamente, tá tudo certo. Aí você é, tipo, missão possível. Todo o resto nem precisa tentar. Nem tentar. Mas isso foi, sabe, atingiu bem o meu orgulho. Acho que, porra, eu invento tarefas pra você. Eu te conto aqui como realmente fazer isso. Tudo. São suas tarefas? Não. É com uma garota também. O grupo todo trabalha. E, sabe, eu realmente tinha uma grande porcentagem de estudantes engajados. O grupo todo trabalha. E uma garota só fica sentada. Eu pergunto, me diga, por que você não está trabalhando? Então eles recebem pontos por isso. Ou seja, dependendo de como trabalham, eles recebem pontos. Eu marco isso. E ela, na maior cara de pau, diz, isso não me interessa. Eu pergunto, pareço uma animadora que precisa entreter as crianças para todos se interessarem? Então, sou professora ou animadora? O que acha? Animadora? Eles nem percebem que isso é uma aula, que é algo sério, sabe? Como se tivesse passado por uma prova. Na pontuação, uns ficam a 2 pontos e outros a 0,75 da nota máxima. E eles ficam tipo, como dá para aumentar a quantidade de pontos? Bom, durante o curso, como seria possível então? E agora? Agora não dá. Para eles isso é um choque. Como assim não dá para consertar? Isso mesmo, quero dizer que realmente aproveito, fico até maldosa, penso, assim como às 5 da manhã, quando acordo rindo, leio a mensagem e penso, agora não pode. Poxa, que eu não... Olha, falta tanto tempo que eu nem... Enfim, eu não consigo nem descrever o quanto falta tempo. Eu não sei de onde tirar. Eu até tenho uma sensação assim... Sabe esses conspiracionistas que acham que tem alguma coisa errada em algum lugar? Pois é, eu acho que com o tempo, com certeza aconteceu alguma coisa errada. Alguém roubou algumas horas. Posso fazer a francesinha primeiro? Você não tem essa sensação de que está faltando alguma coisa? Então, isso até já foi comprovado por vários monges tibetanos, Shaolin ou algo assim. Eles também falam sobre isso. Eles meditam, têm uma certa quantidade de orações,
Deveria ser assim. Não lembro qual experimento foi, nem como comprovaram, mas provaram que o tempo diminuiu de algum modo pelas contas de oração. Vou achar o experimento e te envio. Mas eles realmente até provaram isso, que sim, é exatamente assim. O tempo passou rápido. Eu devia ter feito a francesinha antes. É por causa da coisa preta? Se quiser, não fazemos a francesinha. Não, ele só vai aparecer por baixo. Tipo, pra quem é? Quem vai proibir a gente? Então vamos lá. Ninguém? Não. Ele simplesmente vai estar lá. Prefiro pensar que a expectativa de vida cresceu. Vamos lá, quase. Obrigada. Ainda não me convenceu. Por que não te surpreende eu fazer francesinha em você com um pincel tão longo? Alina, por que você está usando um pincel tão longo? Olha só esse pincel. Não, você realmente não percebeu. Presta atenção, parece até uma lança, né? Antes os pincéis eram curtos, agora são muito longos. Mudou em relação ao passado? Concordo. E por que está com esse pincel? Para me ver melhor. Mamãe, por que você tem dentes tão grandes? Linda, eu estou desenhando com esse pincel porque eu simplesmente tenho ele. E achei que seria muito legal, talvez só porque sim, porque eu posso. Na verdade, esse pincel é para linhas. Olha só, ele sempre desenha uma linha reta, tá vendo? Legal, sem problemas. Adoro francesinha. Alguns não gostam, mas eu adoro. Você gosta de desenhar? Gosto. Assim como colecionar conchinhas é sua meditação, pra mim é a francesinha. Legal. Antes eu não gostava porque não sabia fazer. Faz sentido, né? Esse é o segredo. Quando você começa a saber fazer, quando começa a dar certo, aí tudo fica legal, claro. No início, eu não gostava de lavar a louça. Você gosta de lavar louça? Eu até curto. Eu realmente curto qualquer atividade quando eu simplesmente faço qualquer coisa que não seja trabalho. Sabe, eu realmente... Isso agora ficou sério de verdade, Leona. Né? Como assim? Eu acho que sou eu, assim, às vezes, tipo, nossa, vou lavar a louça. Quer dizer, pra mim isso é tipo uma desculpa pra não trabalhar. Eu penso, mas eu tô lavando a louça, sendo que eu tenho uma máquina de lavar louça. A Leona. Dá. Sou assim, até comprei frigideiras especiais pra mim. Tiefal. Sabe, aquelas com cabo removível? A vendedora da loja de utensílios falou, não lave na lava-louças, pois o revestimento estraga. Fiquei tipo, sinceramente, não ligo se estragar, mas resolvi lavar a mão. E não deixo ninguém colocar na lava-louças. Aqui estão minhas frigideiras. Eu adoro frigideiras. Isso foi realmente muito inesperado. Eu realmente adoro cozinhar. Isso é tipo o meu segredo. Bem, vamos fazer sushi. Caramba. O que mais a gente não sabe sobre você? Panelas, cozinhar... Pois é. Sempre que tenho um tempinho livre, começo a cozinhar. Tipo, panquecas, bolinhos, cupcakes, tortinhas. Eu adoro o forno. Eu realmente amo o forno. Mas é prático, né? Você coloca lá dentro e esquece. Meu forno liga pelo celular. Está em chinês porque eu comprei no Da. E lá, sabe, ela tem, tipo, é um forno que é tipo um iPhone. Enfim, ela tem um forno branco, bonito, não é embutido, porque minha cozinha ainda é temporária, porque, bom, enfim, demora muito pra montar, então por enquanto é temporária. Então, eu tenho esse forno branco, que parece um iPhone branco, e ela não tem nenhum botão. Só tem um botão giratório grande, tipo um dimmer enorme, ele aperta e gira. Tem um mini display e só tem uns hieróglifos, não dá pra entender nada, não sei o que fazer com ela, absolutamente nada. Me ajude, não tem como. Comprei no Ozon, direto de um vendedor da China, aproveitando a entrega chinesa. Falei com o vendedor dizendo que queria devolver, pois não entendo nada, só vejo hieróglifos. E nem os tradutores que eu tento usar me ajudam em nada. E ele me mandou alguma coisa tipo em russo ou inglês bem ruim, nem lembro direito. Ele mandou uma instrução explicando como baixar o aplicativo, qual região colocar, e agora eu tenho pelo menos acesso em inglês. Eu uso ela pelo celular, então não abria. Ela abria manualmente, estava tudo certo, simples assim, mas você imagina, agora o que fazer quando dá problema? Eu pensei, vou aprender como são esses hieróglifos e vou saber o que é, sim ou não. Mas não adiantou nada. Não, lá é só um monte desses pauzinhos, tracinhos. E sim, quando eu tentei usar aquele tradutor online, você aponta e ele traduz. Mas saíam umas combinações de palavras que não faziam sentido nenhum, não dava pra entender nada. Fiquei chateada, queria muito esse forno, vi ele e ele é como você. Como a Rússia. Sem nada mesmo, Leona, você vai perguntar agora. Como alguém pode querer um forno? Como pode querer um forno? Como pode querer um forno?
Você só ainda não viu minha página pessoal, nem a resenha do aspirador. Quero um forno, meu Deus. Pois é, eu queria um canal de culinária, mas fizeram tudo isso. Só pra constar, Não estava querendo tomar o lugar da Vysotskaya. não, é que esses programas eu assistia, tipo Jamie Oliver, eu realmente gosto muito, eu amo cozinhar, eu realmente amo cozinhar e gosto que as pessoas comam o que eu faço. Alimentar todo mundo o tempo todo, eu cozinho, é tipo assim, tomara que ninguém morra, sério, é só isso pra mim. É incrível como não tem essa habilidade. Se você não gosta, fazer o quê? Tem até sopa de queijo processado e queijos especiais para sopa. Sim, tem, mas é só uma sopa com qualquer queijo processado, não precisa ser o drusba. Tipo sal polegar, por exemplo. Mas pra gente era bem no centro. Dá pra fazer uma sopa de peixe assim com salmão, por exemplo, vai ficar uma delícia. E aí coloca queijo defumado, processado? Não, processado. Só coloca de uma vez. Mas na verdade, claro, não precisa sofrer tanto assim. Deixa eu perguntar, posso falar sobre adicionar creme de leite? Como recentemente, lembra da nossa juventude? Em sextas ensolaradas íamos ao frades. Isso faz sentido. 2 Long Islands e tudo melhorava. E uma das vezes, quando a gente também foi, numa sexta-feira no Frades, eu disse, vou querer 2 Long Islands. Não, espera, vamos escolher outra coisa. Eu disse, vamos escolher outra coisa. Não Long Island? Outra. Hurricane. O que você acha, Sunny? Sabe, toda vez que eu acordo de manhã, eu sinto o mesmo gosto na boca. Eu disse, ou seja, você quer variedade agora, isso? Eu disse, isso você nunca esperaria na vida. Sabe, eu trabalho, eu fico tipo, Eu tive um enjoo terrível durante a minha primeira gravidez. Sério, foi muito forte. Resumindo, passei 5 meses vomitando todas as manhãs. A única tarefa que eu tinha de manhã era comer o iogurte de morango gelado. Porque eu descobri, com o iogurte de morango gelado, dos mais baratos, sem pedaços de fruta, só cor e cheiro, isso é importante. Tipo Hermann, o mais barato do mercado. Tínhamos pouco orçamento, então era um iogurte barato. Se você vomitar esse iogurte, nem é tão nojento, parece sorvete. Sim, é que eu enjoava tanto que parecia que eu ia até cuspir o bebê pela boca. Eu realmente tinha medo disso, porque era tão forte, sabe? Então eu só abria os olhos e corria para comer rápido esse iogurte gelado, sabe? Parecia que ele ia acabar ali mesmo, e isso durou 5 meses. A Lena foi boa seleção na gravidez, mas depois, por 4 meses, comi e engordei 30 quilos. Na segunda gravidez também, mas entre as duas, perdi peso. Então foi essa experiência, um caso assim, não muito bom, claro. E a mãe também disse que quando estava grávida de nós, ela vomitou durante todos os 7 meses da gravidez. A gravidez, do ponto de vista da psicossomática, é como se fosse uma não aceitação. Eu suspeitava disso sim, e realmente foi assim comigo. Ou seja, eu simplesmente não conseguia acreditar que, eu estava bem naquele momento gerando uma pessoa. Olha, eu era aquela pessoa que dizia, eu não vou casar antes dos 30 e não vou ter filhos antes dos 30, de jeito nenhum. Não me toquem, nada de filhos, nada de casamento. E aí, de repente, com 22 anos, já estava com um filho. Eu diria que é conveniente, mas não. O que é conveniente? Ter um filho já crescido agora, isso sim é conveniente. Conveniente mesmo, vamos dizer assim. Eu nunca pensei nisso, para ser sincera, porque eles sempre foram muito independentes, desde pequenos mesmo. Mas eles entenderam o que é uma mãe, sabe? Comigo não tem moleza, sabe como é? Desde os 4 anos, minha filha já era muito independente. Mas ela logo entendeu quando fazia alguma coisa errada. Ela já me escreve em listas do que comprar, sabem usar a máquina de lavar, a lavar louças, jogar o lixo fora. Coisas assim, mas nesse sentido, aliás, é realmente prático. Tipo, as crianças coloquem a louça na lava-louça, as crianças descarreguem, enxaguem, joguem o lixo fora, vão até a loja, levem alguma coisa pra vovó, é que a mãe mora na rua ao lado. É tudo muito funcional. E é bonita, né? Brilha mesmo. Parece uma caixinha de joias, né? Não é lâmpada, é uma caixinha. E aí começaram a perguntar, como lavar isso? Se o cliente esbarrar nela, digo que o tribunal me absolverá. Não faz sentido bater numa lâmpada dessas.
Sério, invejo lugares onde é sempre verão. Hoje mesmo disse pra minha mãe. Ela perguntou: "Você não ia enjoar?" E respondi: "Não ia enjoar, não." Pra mim, o verão é um tempo assim, parece mais leve, mais, sabe, acho que mais alegre, sabe? Tudo isso. Sair de chinelo no quintal não tem preço, de verdade. E a gente tem que se permitir isso. Eu lembro, sabe, ainda nem tinha essa minha varanda aqui, onde agora tem os móveis de Vime. Lá fizeram um telhado, você sai e vê pinheiros com pássaros cantando. No nosso terreno sempre há alguém gritando alto. E eu descobri que são corujas. Ah, elas gritam à noite, assim, os filhotes de coruja, para que os pais encontrem eles. A noite toda, enquanto está escuro, assim que escurece até amanhecer, você pode ouvir eles. A primeira vez, não. Sinceramente, procurei algumas vezes. Ontem, na última vez, tive que entrar nesse terreno, depois percebi que eles têm uma câmera. Eu pensei, meu Deus, como vou explicar isso? A gente foi seguindo o som e não achou. Não, olha, lá cresce muita coisa. Aqui no nosso terreno, que é quase uma floresta, nosso lote é o último e é assim mesmo. Minha mãe fala: "Ei, vocês não têm medo de entrar assim? Não precisa." Agora, bem... De nada. Espalhou todas as mangas, isso tudo, espalhou tudo na mesa, mas agora lá, agora imagina, é tipo um sapo, 6 deles. Bom, vocês vão se surpreender lá, eu também tenho esses talentos. Bom, é isso. Perfeito, espera, espera. Como assim espera, espera? Você vai gravar amanhã? Claro, claro, toda a responsabilidade pelo que acontecer é sua. Espera, isso precisa. Espera, esse cadarço aqui, vou tirar esses pedacinhos. A marcação, steel shock, é para ficar bonito. Pegue o telefone e grave como coloca as mãos aí. Sim, sim, nesse brilho. Chique. Continuação. Shitsukieta. Sopa. Sopa. Só isso? Nós somos bonitas. Não, vão dizer que o formato não está definido o suficiente. O formato não está definido o suficiente. Como você vai viver com isso? Faltam paralelos, sinceramente. Claro, vou passar as noites. Bem, não muito. Já escureceu. Conversando, fazendo as unhas, né? Bom, é isso. Ei, Soul, tem umas feras.